Gravando o 5º episódio do TagawaCast. Você sabe, o TagawaCast fala de lifestyle, mercado imobiliário e educação. Estou no 5º episódio, hoje eu tenho um convidado muito especial, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, mas o que está acontecendo aqui no TagawaCast é algo único. Sabe por quê? Porque por trás de empreendedores, empresários, executivos, educadores, existe principalmente um ser humano. E aí quando a gente começa a conversar e conhecer a história das pessoas, você sabe que esse é o maior aprendizado que a gente pode ter. E é o que vem acontecendo aqui no TagawaCast. Primeiro, eu queria que você curtisse os nossos podcasts, compartilhasse com seus amigos, desse like, porque assim, você que está nos assistindo, você pode fazer diferença na vida de alguém. Então, compartilhe porque esse conteúdo pode fazer sim diferença em um amigo, em um funcionário, em alguém que precise de uma mensagem ou de insights novos ou de inspirações. E aqui no TagawaCast é realmente assim uma ebulição de ideias e de criações e de insights importantes para que de repente você possa se tornar ou um grande líder, ou um grande executivo, ou um grande empresário, ou simplesmente ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse é o grande movimento da construção do TagawaCast. E hoje eu convidei Josué. Josué, eu conheci há uns 5 anos. O Josué, nesse período, trabalhava na Neorama, que é uma empresa de 3D e de desenvolvimento de filmes. E nós tivemos uma empatia muito grande logo de início. A gente estava acompanhando uma superprodução e logo de imediato nós começamos a conversar, começamos a conhecer um pouquinho uma história do outro, e aqui a gente vai contar um pouquinho da história do Josué. E, de repente, a gente fala, cara, em algum momento da nossa história, a gente vai fazer alguma coisa juntos. E é muito incrível porque, assim, tudo tem seu tempo correto. E o tempo foi passando, a gente começou a pensar em fazer, de repente, algumas coisas juntos. E agora, recentemente, aconteceu essa possibilidade de estarmos juntos nesse caldeirão de ideias, de criatividade, de insights, de visão futura. E eu quero apresentar para vocês Josué. Josué, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. O Josué, ele vai contar aqui a história, mas se tornou empreendedor, é um parceiro criativo da Tagawa e, nesse caldeirão de produção, ele é um cineasta do mercado imobiliário. Então, nessa mistura aqui, nesse caldeirão de ideias, nós conseguimos realmente assim ter uma ótica diferente do que é uma produção, uma campanha, um filme para o mercado imobiliário, mas principalmente, qual é esse olhar, né, para o futuro que a gente precisa entender? E é por isso que eu trouxe ele aqui para um bate-papo. Mas antes dele contar da experiência dele como cineasta imobiliário, empreendedor e parceiro criativo da Tagawa, eu quero que o Josué conte um pouquinho de quem ele é. Tudo bem, Josué? Tudo bem, Ale. Bem-vindo, primeiramente da mão aqui, parceiro. Olha, Muito feliz. muito honrado eu estou de poder estar participando, principalmente desse teu novo momento também, de apresentador de podcasts, né? Verdade. Eu já tive apresentando milhões de outras coisas, né? Desde o lançamento de empreendimento até um pouco da tua vida privada nos stories do Instagram, né? Mas agora com esse momento de podcast e tu entrando sempre tentando agilizar para estar na vanguarda das coisas. Assim, ó, parabéns por Poxa, esse obrigado. movimento. E porque ao mesmo tempo é muita coragem de se desafiar a fazer uma coisa nova. Eu acho que tu já tá num nível de construção de tudo, de carreira, de tudo, de evolução, que tu não precisaria fazer isso, por exemplo. Você sabe, José, o que me move, na verdade, é, de alguma maneira, construir um legado. E a intenção de construir o TagawaCast foi para que, de alguma maneira, eu pudesse contribuir com tanta coisa boa que aconteceu na minha vida. Eu, de alguma maneira, tive a possibilidade, né, de conseguir, como você falou, né, já grandes conquistas, mas eu acho que quando a gente tem a possibilidade, ou nós temos o dom da palavra, de poder, de alguma maneira, levar uma mensagem para as pessoas que nos assistem, e o podcast te dá essa voz, né, porque ela expande, né, essa voz, mesmo essa loucura, você sabe como é o nosso dia a dia aqui, né? Uhum. Entendeu? Então, pô, comecei o É dia correria. hoje, 8 horas da manhã, já preparando para live, produzindo, já fui gravar em outro local. Conversamos aqui, né, das partidas de campanha, da criação, de o que a gente tem que fazer, mas assim, há sempre um espaço. E eu acho que o espaço do TagawaCast,
ele é sagrado. Por quê? Porque se eu tenho a possibilidade, tenho espaço, tenho estrutura e tenho boas relações, por que não dar voz a isso? Então, isso para mim está sendo algo muito gratificante, Jô. Exemplo, tá aqui com você conversando e você vai contar para as pessoas, né, quem é o Josué. É para mim assim uma possibilidade gigante de aprendizado. Aí, Jô, o que eu faço normalmente aqui nos nossos podcasts? Primeiro, antes da gente falar de negócios, de como que a gente consegue olhar para o futuro criativo do mercado imobiliário para 2035, antes de falar dessa movimentação toda, eu acho que eu queria falar um pouquinho do Josué, interior de Porto Alegre. De Montenegro pro de mundo. Montenegro. Quantos mil habitantes Montenegro? Acho que Montenegro deve ter uns 80 mil. Talvez eu 80 esteja mil falando uma habitantes. bobagem. Mas que eu me lembre, assim, de tempos atrás, acho que eram uns 70, 80 mil habitantes. Agora já deve estar um pouco maior. Que loucura, porque você, para mim, é uma das grandes referências criativas que existe nesse país. Muito obrigado. E como de Montenegro, né? Depois você vai contar um pouco de papai, de mamãe, de irmã, né? Da família. Mas como a criatividade ela se expandiu na sua vida. Eu sei que tem música, mas eu queria que você contasse um pouquinho de que momento a criatividade começou a aparecer, ou ela começou a pulsar dentro de você. Eu vou te dizer uma coisa que eu acho que muitos criativos aí, pessoas das artes principalmente, acabam manifestando seus interesses artísticos, suas aptidões artísticas. E é uma equação muito simples. Tá. Eu sou o último filho de 3. Perfeito. Então eu acabo sendo o mais mimado, acaba Verdade. sendo o que mais... Ah, não, deixa ali, tá desenhando, deixa desenhar. Você tem porão, não? Você tem muita diferença entre seus irmãos? Tinha. Minha irmã e meu irmão, eles têm 1 ano de diferença e eu nasci 5 anos depois. Perfeito. E aí já muda um pouco a Total. dinâmica da casa, né? Os dois já tinham 5, 6 anos, né? Tá. Então eles já curtiam, assim, tipo, brincar com o irmãozinho bebê, né? Tá. Então, tipo, até outra pira, né? Era bem legal pra mim, obviamente, né? Que acabou eu tendo muito mais liberdade de algumas coisas, né? Certo. A minha mãe fala até hoje, né? Que... Como é que é aquela história? Bem coisa de mãe, né? Que fala assim... Não, mas era o meu último filho, né? Vou curtir, esse aqui eu vou curtir, vou deixar aprontar, vou deixar fazer as coisas, né? Isso, querendo ou não, acaba influenciando criativamente, sim, né? Entendi. Tu não cria barreiras de pequeno, tu não cria não pode fazer isso. Ah, não, deixa pra lá tal coisa. E na sua família aconteceu porque, assim, eu sou mais velho também. A realidade financeira da família, na minha época, meu irmão tem 11 anos a menos que eu e minha irmã 8 anos a menos do que eu. Muda. Por quê? Porque a realidade financeira era o momento. Mais dificuldade, menos tempo e até a falta de habilidade dos pais de lidar com os filhos. Você percebeu isso? Ou é diferente na sua família? Eu vou te dizer assim, ó. Lá em casa teve toda família tem sua história, não adianta, claro. né? Qualquer família, as pessoas podem dizer assim, mas, sei lá, minha vida é meio sem graça. Se tu pra olhar, toda a história de vida pode ser uma grande história. É isso. Basta saber como contar essa história, né? Tem um negócio que aconteceu na minha família que teve a época das vacas gordas, Perfeito. Né? Onde minha mãe e meu pai eram muito empreendedores e indiretamente vinculados a um mercado imobiliário. Olha só que interessante. Eles construíram muitas casas na praia, lá no litoral gaúcho, tem uma cidade que se chama Tramandaí. Tá. Eles construíram muitas casas, muitas. Mas, obviamente, depois de muito tempo de casados, ocorreu uma ruptura do casamento, né? E se separaram. Nisso, então, os meus irmãos, né, a minha irmã Gisele e meu irmão Pedro, eles conviveram com o pai diretamente em casa por muito mais tempo do que eu convivi. Já é uma outra dinâmica de família, né? Muda tudo. Quando eu tinha 3 anos, eles se separaram, de fato. E Nossa, aí... era super pequeno, cara. Eu, por exemplo, não me lembro do meu pai em casa, assim, tipo, não tenho essa memória, né? E isso muda muita coisa também, né? Então, eu acabei sendo criado pela minha mãe, meus irmãos, minha tia, que tava junto ali, né? Era a minha madrinha, né? E fui criado assim, né? Com eles e tal. Tinha contato com meu pai, tudo, mas muito esporádico, né? Só que essa dinâmica já mudou totalmente. E virou a época das vacas magras, automaticamente, né? Mudou todo, sistemicamente, um modelo já era outro, né? A gente, por exemplo, hoje em dia, isso nós estamos falando, hoje eu tô com 35, né? Certo. Então, nós estamos falando de 32 anos atrás, aonde
as leis de separação, todos esses processos eram totalmente diferentes. Sim. Então demorou muito mais Para tempo esses evoluir, né, esse processos. modelo, Claro. né? Essa ideia de separação de um casal que é uma construção de família, Claro. né? Tipo, esses novos modelos que a gente fala hoje de novas famílias, Uhum. essa nova família eu já vivia naquela época. Entendi. Onde era, tipo assim, a minha madrinha, minha mãe Tá. e as crianças. E essa era a família que eu tinha, né? E é interessante porque, assim, eu falo que o universo, Deus, o movimento, ele é muito sábio. Porque, assim, tem uma organização sistêmica. Por quê? Houve uma ruptura, concorda? Uhum. E algumas pessoas começam a participar de alguma maneira, te contribuindo com amor, te contribuindo com atenção, de um espaço que, de repente, houve uma ruptura. Uhum. E é interessante isso, porque assim, eu converso, né, com diversas pessoas e que interessante, mesmo na minha vida, eu não conheço meu pai, fui criado pela minha avó, e sistemicamente apareceram muitas pessoas na minha vida que, de alguma maneira, começaram a suprir algumas necessidades. Principalmente em carinho, em amor, em atenção. E você fala que aquela pessoa está ali e ela faz um papel e ela te traz esse sentimento simplesmente de graça. Uhum. Né? E aí claro, mais velho, você tem uma consciência melhor, né, sobre as pessoas que passaram. E quando eu fui escrever meu livro, eu comecei a encontrar as pessoas. E elas sabiam mais da minha vida do que provavelmente eu. Elas falavam assim, Ale, pô, você viveu isso, isso e isso. Nesse momento aconteceu isso, isso, isso. Eu olhava para a pessoa e falei, pô, mas você estava presente? Por que você estava presente? A pessoa falou, você estava presente porque a gente gostava muito de você. Então, eu acho que isso aqui é uma dica interessante, né? A gente está aqui no tema... Por isso que eu falei para vocês, você viu quanta coisa boa você pode aprender quando você conhece uma história? E nesse movimento todo, o que aconteceu para mim? Houve uma organização de que, naquele determinado momento, eu consegui ter amor, eu consegui ter companhia, eu consegui ter atenção, mesmo que não era das pessoas que, obviamente, eu gostaria que tivesse, mas Deus, de alguma maneira, ele vai organizando. Ele vai organizando, ele vai, de alguma maneira, colocando pessoas importantes na sua vida que fazem com que você se sinta único. É aquela história, a gente parece que suprir essa falta, né? Que é aquela coisa, parece que a gente tem uma... Talvez, sei lá, se o ser humano talvez nasce meio programado a uma certa trajetória, alguma tradição de família, de sangue, do que for, né? E acho que essa busca é inconsciente, né? Ela vem puxando esse amor de outras pessoas e tal, e tu acaba, às vezes, endeusando até de forma errada, às vezes, uma pessoa, né? E você sabe que interessante? Naquela pesquisa que a gente está acompanhando agora da WGSN, falando sobre o comportamento do consumidor do futuro. E lá tem um detalhe interessantíssimo, que assim, o novo modelo familiar. Então, assim, hoje as pessoas têm um pouco mais de clareza, porque assim, a família necessariamente não precisa estar formatada de uma maneira padrão. De repente, dentro do movimento da sua vida, as esferas que estão rodando ao seu redor, elas se reorganizam. Então, você sim pode ter mais amor por um amigo do que propriamente pelo seu irmão. Uhum. E tudo bem. Por quê? Porque, de alguma maneira, existe empatia, existe encontro de almas, existe outros fatores que, de alguma maneira, se movimentam para, de repente, você ter um sentimento maior. Porque antes as pessoas se reprimiam para falar de um sentimento ou do que ela... Pô, por que eu não me sinto tão bem nessa situação e me sinto bem com essa? Pô, com aquele tio ali é mais difícil, mas com aquela tia eu tenho uma relação afinidade fantástica, super. né? E antes isso era um pouco mais velado, era um pouco mais... E o que eu entendi, depois desse pós-pandemia, dessa movimentação toda, é que as pessoas hoje, elas estão mais sinceras. E uma tendência, que também está nessa pesquisa, e ontem lá no evento, né, com a Lelê Sadi falando, no polo de alto luxo, aquele movimento todo, mas ela falou uma coisa interessantíssima. Independente da classe social, as pessoas hoje estão buscando verdade. Uhum. E elas estão buscando o conceito de pertencimento. Que muitas vezes a gente fala, pô, sou obrigado a ir num jantar com toda a família. Mas você fala, pô, eu quero estar nesse jantar? É uma pergunta, né? E eu acho que as pessoas agora estão aprendendo a falar um pouquinho mais de não. Uhum. Entende? Porque muitas vezes a gente acaba forçando determinadas barras e isso, de alguma maneira, te traz um nível de estresse, te joga, né, um nível de... A sua cortisona tão alto, porque você antes de chegar naquele momento, naquele evento, você fica se consumindo.
E eu mudei isso em mim, sabe? Eu comecei a falar não. Porque eu acho que, assim, conforme vai passando o tempo, você começa a entender que não tem como a gente organizar sistemicamente todo mundo. Com certeza. Concorda? E você começa a entender também que você não precisa de quantidade de pessoas ao seu redor. Independente se é família, amigo, colega, não importa onde, mas que de alguma maneira você, construindo relações verdadeiras, essas relações verdadeiras, elas te suprem o principal, que é o sentimento do amor. Entende? Uhum. Então, a hora que, de alguma maneira, você começa a perceber isso, você começa a andar com mais facilidade. Porque muitas vezes fala, pô, o que aquela pessoa vai achar? Ah, pô, mas eu não vou porque vou agradar ou não vou agradar. Eu, pelo menos, estou percebendo, está acontecendo comigo, está acontecendo com algumas pessoas que estão à minha volta, que esteja onde você quer estar. Uhum. Entende? Exato. Né? Então, eu acho que isso também traz uma nova leitura para o que vai ser o ser humano no futuro. Entende? Eu acho que o tempo ele é tão raro e o tempo é escasso, né? E o valor do tempo, ele não volta, né, Ju? Então, a partir do momento que a gente passa o nosso dia com uma pessoa que de repente você não gostaria de estar lá, você perdeu o seu tempo. Uhum. Exato. E de repente aquela situação, ela não vai ser uma situação que vai ser melhor se você tentar ir por um outro caminho. De repente é melhor você fazer a sua escolha. Então, isso para mim está trazendo um grande ganho, assim, sabe? E é uma coisa que eu estou aprendendo a lidar melhor. E nós temos todas as esferas que rodam aqui na nossa cabeça. Todas as esferas. Esfera família, esfera trabalho, esfera espiritual, esfera física. Todas as esferas estão rodando aqui. E sempre em algum momento você precisa dar atenção maior para uma esfera. Por quê? A gente fala da roda da vida, né, que é conseguir fazer com que essa roda gire Uhum. totalmente equilibrada. A gente sabe que é utópico, mas é o objetivo que a gente sempre está almejando. Mas saber trabalhar as esferas com mais equilíbrio. Porque antes uma esfera ficava desse tamanho e você obviamente não consegue fazer com que elas rodem de uma maneira mais organizada. Então, o que eu estou começando a praticar? De não dar tanto peso a determinadas situações que a gente sabe que vai passar. O tempo ele é altamente curador. Então, o que eu faço? Essa esfera crescer um pouquinho, eu entendo que eu preciso começar a dar atenção para ela. Eu não espero essa esfera ficar desse tamanho para depois eu tentar tratar ela e resolver. Então, é uma dinâmica nova que eu estou aplicando na minha vida. E eu acho que é a melhor dinâmica de todas. Tem umas... Bom, tu falou muitas coisas que eu concordo imensamente. Tem uma palavra que eu falava, sei lá, uns 2 anos atrás já, eu dizia assim, que cada fase da minha vida, ou de algum momento que eu vejo, tem uma palavra que é, olha, essa é a palavra da vez. E para mim a palavra era transparência. Perfeito. Que não deixa de ser ser verdadeiro. Ser Né? verdadeiro. Ser transparente. Tipo assim, se eu não gostei, eu não gostei. Se eu gostei, eu gostei. Se eu quero dizer não, eu digo não. E arcar com as consequências. Porque o medo das pessoas não é... Muita gente gostaria de dizer não. O problema é a falta de coragem para assumir a consequência desse não. Perfeito. Ah, mas no trabalho estão botando uma pressão e tal. Putz, que saco, não queria fazer tal coisa. Bom, pode dizer não. Mas se eu digo não, aí eu vou ficar sem o emprego, eu vou perder tal coisa, vou perder credibilidade. Aquele outro cara que tá ali, que é o puxa-saco, vai assumir o meu posto. É essas preocupações, né? Então, o dizer não tem um peso muito grande, né? E ao mesmo tempo, quando tu fala... a pandemia trouxe, obviamente, né, uma nova resolução de pensamento coletivo, né? Tem uma ideia de excesso de ansiedade que rolou durante a pandemia, né? Que trouxe todas essas esferas que comentou, família, trabalho, todas as esferas, elas inflaram muito por ansiedade. Perfeito. Uma ansiedade gigantesca em cima de muitos pontos, né? E era uma preocupação... Bom, o país, o mundo inteiro estava tenso em todo esse período, né? Tem uma frase para contribuir com esse seu pensamento que 99,9% dos problemas que passam pela nossa cabeça não acontecem. Caraca, olha só. Olha que loucura. 99,9% dos problemas que passam pela nossa cabeça não acontecem. Só 0,1%. E outro movimento, nós temos em média 60, 80 mil pensamentos diários. E 60 ou 70% deles são negativos. Então, olha como é importante a gente conseguir, de alguma maneira, trabalhar a nossa cabeça para conseguir equilibrar melhor as esferas. Porque a gente infla um problema, que nem a ansiedade, como você colocou,
E muitas vezes a gente fica... É igual um tsunami. Se você está na espuma com água cheia, você não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Você só consegue resolver quando a água baixou. Você não consegue resolver com a água lá em cima. Então, muitas vezes a gente quer resolver com a água lá em cima, só que sem conseguir enxergar nada. A água está turva, nós não sabemos aonde é o chão e não sabemos o que a gente vai encontrar lá embaixo. Então, esperar a água baixar. Aí sim, tem como você tomar uma decisão, racionalizar quais são as ações que você vai construir sobre aquela situação e sim resolver. E aí vem aquele ponto que tu falou antes do tempo, né? Sempre que fala dessa história de o tempo acaba, bom, ou iluminando as ideias ou acalmando essa ansiedade toda, né? Tem uma história que eu acho muito legal, que é aquela... todo mundo já deve ter ouvido essa história, aquela história do rei que dava o presente pro filho dele. Conta pra nós. A história é assim, né? Alguém já deve ter ouvido, talvez eu fale meio errado, mas é do jeito que eu sei, né? Passa o conceito. Tinha um rei e ele tinha um filho, um príncipe e tal. E aí tinha uma grande batalha que ia acontecer, né? Aí ele pega o rei e chega pro filho dele, tira um dos anéis e dá pro filho dele e diz assim: príncipe, agora tu vai lá na batalha, faz o melhor possível pelo nosso reino e caso esteja em algum momento de desesperança, de aflição, de acho que não vai dar certo, aí tu pega e vê o que tá escrito dentro desse anel. Tava gravado dentro do anel, né? E ele vai pra batalha e tal, tudo mais. E daqui a pouco começa todo mundo a morrer, começa a lá, tudo dando errado. E aí eles começam a bater em retirada. Vamos bater em retirada e tal. Aí chegam num ponto onde tava com muita neblina. E eles todos se acavalam, assim, num desfiladeiro. Certo. Mas quando eles param nessa ponta do desfiladeiro, ele para e diz assim, meu Deus, e agora, né? Agora a gente tá sem saída. Ou a gente pula e morre. Perfeito. Ou os caras chegam e nos matam, né? Uhum. E aí ele pega e pensa assim, bom, acho que agora é a hora. Acho que agora é a hora, talvez eu tenha uma saída. Ele lê o interior do anel. E a única coisa que diz era, tudo passa. Fantástico. O que acontece, todo o grande outro exército era muito numeroso. Com a neblina, eles não viram que a ponta do desfiladeiro, onde eles estavam, estava só esse exército do príncipe. E todos começaram a cair antes disso. E não chegaram nessa ponta. Só alguns guerreiros foram derrotados. O príncipe volta, vitorioso. Fazem um super banquete, uma festa e tal, tudo mais, aquela coisa toda. E aí, todos felizes com a vitória. E o rei chega pra ele e diz assim, agora também é hora de tu ler o que está escrito no anel. Porque não é só no momento de aflição que tu precisa saber disso, mas no momento de alegria também. Fantástico, João. E pra mim isso, na pandemia, bateu muito, assim. Tipo, tem uma outra frase que eu vi de alguém que mudou muito a minha cabeça durante o processo de pandemia, até pra talvez acalmar um pouco essa ansiedade coletiva, né? Que era, tudo que a pandemia trouxe de ruim, e, bom, infelizmente, né? Vai passar. Pode doer, pode perdurar muitos anos, mas vai acabar passando isso. Mas tudo que trouxe de bom, e a gente souber aproveitar, vai perdurar para sempre. Perfeito. E aí que a gente vê o quanto de evolução teve. Vamos pensar num outro ponto, tá? O mercado imobiliário cresceu na pandemia. Então, Muitos casamentos acabaram na pandemia. porque O que começaram gerou... a conhecer a sua esposa, o seu marido, Exato. né? O seu companheiro, começaram a conhecê-los de Tava verdade. dando errado. Já tava dando errado. As pessoas só se encontraram e pensaram assim, cara, acho que isso aqui não é para mim. Bom, houve uma ruptura ali, gerou um desenvolvimento de mercado, Verdade. onde as pessoas começaram a buscar novos tipos de moradia. Não precisa de uma casa mais com 4, 5, 6 quartos. Isso mudou totalmente. Então, esse tipo de coisa teve lados negativos que vão passar. Verdade. Mas tem outras coisas positivas que é a pessoa se reencontrar consigo mesma, encontrar um novo modelo de vida, buscar novos objetivos. Isso não tem. Isso, e principalmente no trabalho. Eu sou um profissional remoto hoje, atuo no país todo. Perfeito. Por conta muito dessa evolução da pandemia. Um adiantamento de tecnologia que todo mundo se esforçou a ter e que quem conseguiu trabalhar com isso, bom, hoje eu trabalho no país todo, no mundo todo, né? E você está num ponto, né? E se conecta ao mundo. Né? Tem uma frase que falam, hoje as pessoas trocam de emprego e não trocam de cadeira. Verdade. Impressionante. É isso é hoje. Muito bom. As pessoas trocam de emprego, mas não trocam de cadeira. E, Jô, voltando lá para tua história, nós estamos nos 3 anos, ok? No nascimento. No nascimento. Separação, aí você falou sobre que a criatividade já começou a atuar na sua vida. Foi pela sua madrinha? Foi pela sua mãe? Por que você disse que a criatividade começou a participar? Eu acho que eu me vejo muito como a minha mãe. Tá. Se tu conhecer minha mãe, tu vai dizer assim, meu Deus, mas é igual.
assim, a minha mãe é muito, digamos, extrovertida. Ela é muito conversadeira, ela conhece as pessoas, já faz Expansiva, amizade. né? Ela é muito assim, ela fica à vontade em qualquer lugar. Ela é uma pessoa muito vívida, né? E isso é uma coisa muito curiosa. Eu acabei pegando muito isso da minha mãe. E o que me fez eu também articular muito com as pessoas, né? Certo. Indiretamente, quando eu era pequeno, eu era muito tímido. Mas muito, 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 muito. Isso eu venci na adolescência ali, mas antes eu era muito introspectivo, né? E que isso também influencia. Então, em casa, tu acaba sendo uma criança muito à vontade, muito brincalhona e tal, mas em outros ambientes, que talvez, até pela minha criação, talvez eu Certo. sentia, talvez aquela falta que a gente falou, né? Perfeito. Possa ter. Talvez, sei lá, um pouco dessa energia masculina, assim, de ter a presença Certo. de um pai em casa Aham. que eu não tinha. Talvez me deixasse meio inseguro em certas Tá. circunstâncias. Principalmente em ambiente aberto, né? Quando você estava em ambiente Total. mais. Escola. Ah, Tipo, sempre fui mal na escola por conta olha só, disso. Ju. Sempre fui, sempre fui. Eu Então comecei a, estamos no mesmo time. eu comecei a gostar de estudar quando fui pra faculdade. É mesmo, Antes cara. disso, não funcionava pra mim. Eu não me identificava naquele lugar. Que vem essa ideia do pertencimento também. Perfeito. Eu não me sentia pertencente àquilo, né? Então rolou muito disso, assim, na infância. E aí, pra mim, que tem essa equação, que eu acho que é interessante de pensar, assim. Uma família num outro modelo, né? Certo. Construída num outro modelo. Tem essa ideia de quando a criança está muito introspectiva, ela acaba ficando muito nos próprios pensamentos. Então ela brinca, ela se, digamos, se completa sozinha. Ela brinca com os brinquedinhos dela, ela faz um desenho. Eu desenhava muito, muito, muito quando eu era pequeno. Muito. Entendi. Então isso já estava Eu acho que isso vinha muito disso, aflorando assim. em ti. De Tá, se encontrar em si mesmo. tá. E depois de um tempo, tu vai crescendo, vai conhecendo outras crianças também que tu acaba te identificando e entendendo Certo. que, peraí, tem um mundo de identificação lá fora, não é? As pessoas não são estranhas, né? E me conta um pouquinho. Ponta Negra, a cidade? É Montenegro. Montenegro. Montenegro, a cidade, é assim, uma descendência europeia, né? É Tem uma isso. influência muito grande. A minha família é toda descendência alemã. Alemã, né? Perfeito. E, Jô, é diferente do Sudeste, é diferente do Centro-Oeste, do Nordeste, do Norte. Tem uma influência muito grande europeia, até pelo clima e até Uhum. pelas imigrações que aconteceram para aquela região. Como é que era? Literatura, música, isso era muito presente no seu dia a dia? Como que era o seu dia a dia com 5, com 10? Como é que era Eu essa, vou te dizer, essa fase? de uma forma muito, muito simples Tá? e que, infelizmente, assim, tive muita sorte de poder conviver com isso, mas a grande maioria das pessoas, dos brasileiros, não tem essa oportunidade direta. Mas na minha cidade tem uma fundação de artes, que chama Fundarte, que é uma fundação de artes municipal, né? Certo. Ela já tem há mais de 40 anos já. E ela é com investimento da prefeitura, ela se mantém dessa forma, mas ela proporciona bolsa para estudo de artes. Tem como tu te matricular também e tudo mais, mas ela tem bolsas de estudo. E a minha irmã fez artes lá desde muito nova. Então a minha irmã, com 5, ela já estava fazendo curso de dança, de balé. Com 8 começou a fazer piano. E ela se formou com 18, porque a Fundarte acaba tendo um curso técnico de música, né? Cara, que Todas as artes têm fantástico. esse curso técnico. Fundarte, que fantástico. É Existe ainda? Sim, é Fantástico. fantástico. A minha irmã se formou na Fundarte em piano e em balé. E fez a faculdade na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, para música. Ela se formou em bacharelado e licenciatura em piano. E depois ainda fez mestrado em música, tudo baseado nessa questão dela na infância, né? Então, eu acabei tendo muito esse convívio dentro de casa. A diferença foi, o meu irmão foi tentar fazer música e não curtiu, não se Aham. adaptou e tal. E, não, ele era mais das exatas. E Certo. aí, não foi para essa parte e eu nasci 5 anos depois. Aonde já era, tipo, as vacas magras, já não tava mais tão legal o clima ali, né? E acabou que, não fui para as artes. Mas eu convivi com muita arte dentro de casa, por conta Entendi. da minha irmã. Então, todos os espetáculos que ela fazia de dança ou de música, eu ia assistir. E isso acabou me influenciando muito, assim. E nesse período você estava pensando em ser o quê na vida? Você já tinha algum pensamento? Mil, né? Mil. Mil Conta pra pensamentos. nós. Eu fui aquelas crianças bem esquisitas, né? Tá. Teve um momento de infância quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos, que eu queria ser padre. Que
Que Oh, loucura. de colecionar santo e de ter o altar em casa. Que interessante. A minha mãe era muito religiosa, né? Ela ainda é muito espiritualizada, Tá. mas agora não frequenta mais tanto a igreja, tudo, né? Tá muito mais pela idade. Tá. E na época ela era muito, né? Muito religiosa. E isso acabou influenciando um pouco, assim, com certeza, né? Então tinha essa... E esse período de você ter esse desejo de ser padre ficou por quantos anos, assim? Na tua cabeça? Não foi tanto assim. Tá. Quer dizer, eu não tenho muito bem a lembrança de quanto Tá. tempo, mas foi, sei lá, teve uma Teve fase, uma fase da tua infância que teve uma veio esse fase pensamento, disso. tá? E a outra fase que, por incrível que pareça, era de ser arquiteto. Porque acho que tem essa influência também de família, de mãe, Tá. né? A minha mãe, ela desenhava as plantas que eles Que construíam tinha as na casas na praia. praia, né? Tá. E aí Pô, e ela tem, tinha isso, essa né? veia empreendedora, né? Na sua família. A Muito, conexão com o mercado muito. imobiliário, que hoje Hoje faz você todo é sentido referência isso nesse tudo, setor, né, né? cara? Então, olha que interessante, né? É muito engraçado. Quando eu Tá. paro pra pensar no passado, eu penso, tipo, olha só, né? Sabe aquele filme Quem Quer Ser um Milionário? Não tenha dúvida, sim. É demais esse Fantástico. filme. E tem um momento que ele para e meio que... Quando ele já tá sendo Uhum. interrogado pela polícia e tudo, Uhum. tipo assim, como que tu sabe as respostas? E ele, cara, a minha vida me criou para eu chegar nesse ponto e saber as Uhum. respostas, sabe? E para mim tem muito isso, sabe? De ver, ou ao mesmo tempo também eu acho que cabe a gente a olhar, se a gente quer ver o copo mais vazio ou Ver mais mais cheio, né? Tudo é perspectiva, né? Exato. Tinha uma professora minha, que foi minha orientadora de pesquisa no CNPq, né? Que é a Cristina Rolim Wolfenbittel. Pessoa, assim, conhecidíssima, fabulosa. E ela sempre falava, um ponto de vista é a vista de um ponto. E isso para mim faz muito sentido. Olha que frase fantástica. Um ponto de vista é a vista de um ponto. Esse é o ponto. A partir do momento que tu tem um ponto de vista sobre um determinado assunto, uma pessoa, um tema, tu é outro ponto. Verdade. Inverso aquilo, beleza. É. Às vezes a gente compra muitos partidos, muitas ideias, muitas, né, verdades. Quando tá, peraí, mas aquilo parte de um pressuposto, né? Se baseia no quê? Sempre falam, né, que tem a sua história, a história da outra pessoa e a história real, né? Porque tudo depende do ponto de vista, né? Fantástico, Exato. jogo, fantástico. Esse negócio de ponto de vista, teve um filme lançado, acho que foi uns 2 anos atrás, que também é muito bom. Isso que é bom ser cineasta. Toda visão tem um filme como referência para poder contar uma história. Eu tenho muita referência de filme, assim, só que eu não sou um cara que gosta de filme muito lado B. Eu gosto dos Certo. filmes mainstream mesmo, Tá. porque todos são muito bem construídos. Senão não faziam tanto sucesso, né? Verdade. Mas tem um filme brasileiro que ele teve um lançamento que eu achei de uma forma muito curiosa, que é o caso da Suzanne von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. Eles lançaram 2 filmes simultâneos. Sala A de cinema, sala B de cinema. Tu podia assistir o filme com a versão dela da história. E sair dessa sala e entrar na sala B, né? E olhar o ponto de vista dos irmãos. Eles foram rodados ao mesmo tempo, os 2 filmes, as mesmas cenas, os mesmos atores, tudo igual. Só que na edição eles colocam o ponto de vista mais voltado para a história dela, como foi o depoimento dela, e outro como foi o ponto de vista deles. E muda totalmente a... Sim, total. É muito legal de assistir para ter essa visão dos 2 pontos. Certo. É bem interessante isso. E aí, Jô, e aí você, pensamento em arquitetura? Depois comecei nessa parte de, querer ser arquiteto. Certo. E fiquei nessas até um segundo grau ali. Tá. Aí foi muito engraçado, tinha um amigo meu de infância, a gente convivia muito junto. E nós estudávamos juntos, sentados um do lado do outro ali sei lá, acho que era primeiro ano do ensino médio. E aí ele me fez uma pergunta que ninguém tinha feito, até aquele momento da minha vida. E isso me marcou muito. É uma pergunta idiota, mas me marcou muito, né? Não existe pergunta idiota. Eu entendi isso na minha vida. Não existe pergunta idiota. Descobri isso naquele dia e ainda não tinha me ligado, pra tu ver, né? O que ele me perguntou? Ele falou assim, Josué, a tua irmã toca piano, né? Aí eu, ela toca. Ele, e por que tu não toca? E eu nunca parei pra pensar nisso. Tipo... E você tinha piano em casa? Ela tinha já outra coisa, tá? Que, bom,
Na vida a gente tem muitas histórias, né? É Verdade, normal. nossa senhora, cara. Uma história que é É. muito boa lá de casa, que É. eu digo isso a todos os meus amigos que vão ter filhos, eu digo isso. Eu conto sempre essa mesma história, porque eu acho que fez toda a diferença na vida da minha irmã, da nossa família toda. Foi essa história. A minha mãe, bom, tinha a minha avó, só que infelizmente eu não conheci, né? Ela faleceu tempo depois da minha irmã nascer. Então nem meu irmão conheceu. Teve muito contato, É, assim. ela faleceu logo depois do nascimento da minha irmã. Só que quando a minha irmã nasceu, a minha avó abriu uma conta no banco e botou um dinheiro lá. Na caixa, acho que foi, sei lá, não me lembro. Botou um dinheiro lá e disse assim, ó, essa conta tá vinculada ao nome da Gisele e ela só vai ter acesso quando tiver 18 anos. 18 anos. E ponto. E isso ficou esquecido. Você tá brincando? Por 18 anos. O dinheiro ficou lá. O dinheiro ficou lá, parado. O que aconteceu? Passou-se o tempo, a minha irmã já estava na faculdade de música, tinha entrado, Certo. e nós não tínhamos dinheiro para ter um piano, para ela estudar música em casa. Uhum. Então o que ela fazia? Ela E no saía... nível que ela tava era necessidade. de ter Total. piano em casa, né? Tinha que... Eram peças dificílimas, Sim. né? E o ponto era, ela saía de Montenegro para ir até Porto Alegre fazer as aulas da graduação, né, de música. E lá tinha os pianos disponíveis para poder estudar. Uhum. Mas aí tu imagina a vida de um estudante que tem que, bom, se virar para conseguir pagar ônibus, pagar aquela coisa tudo, sair, ir lá para estudar, fazer as aulas, ainda ficar estudando lá dentro e depois pegar um ônibus para voltar para Montenegro para dormir. Quantas horas, né, cara? É muita coisa, né? Então o ideal seria ter um piano em casa para que ela pudesse estudar. O que aconteceu? Nem sei como direito. Chega a informação lá em casa de que, tem uma conta no nome da Gisele e que tem um dinheiro lá parado. E aí a mãe lembrou dessa história. Meu Deus, foi a avó que colocou o dinheiro lá. Quando ela chega, era o dinheiro exato, rendeu em 18 anos. E ela pôde comprar o piano dela para poder estudar em casa. Que loucura. Acho que devia ser, sei lá, uns 5 mil reais tinha lá dentro. Mas era o suficiente para ela ter um piano básico, assim, né? Até hoje ela tem esse piano, né? Funciona super. Tipo, já mandamos reformar várias vezes, porque, né, normal. E ele é uma história, né, João? Sim, ele tem uma história fantástica, esse piano. Cara. E olha que loucura, e foi da maneira que ela conseguiu acessar o piano. Olha só. Então eu acho incrível essa parte esse capítulo à parte, assim, da história, né? E eu sempre digo pros meus amigos, vão ter filho e tal, eu digo assim, cara, abre uma conta e bota um dinheiro lá. Tu não precisa ficar botando todo mês também, mas bota quando tem. Quando essa criança tiver seus 18, 20, 35, daqui a pouco, ela quer empreender, ela quer, sei lá, fazer uma viagem, ela tem um dinheiro dela. Uma dica muito boa. Eu faço com os meus filhos. Então, todo mês eu ponho uma pequena quantia na conta deles e com 18 anos eles vão poder ter a oportunidade de entender o que vai ser bom com aquele dinheiro para a educação deles. Uhum. Entende? Exato. Além, claro, da educação, que graças a Deus eu estou podendo contribuir, mas ali vai ser um ponto que eles vão falar assim, o que eu posso fazer? Igual aconteceu com a sua irmã. E aí, Jô, aí o seu amigo faz a fatídica pergunta. E aí eu chego em casa, a minha irmã já tinha o piano famoso, aí eu chego em casa e digo assim, ô Giza, por que tu nunca me ensinou a tocar piano? Eu assim, tu nunca pediu? Outra resposta também, né? Simples eu pensei, assim, né? Bom, né? Aí ela começou a me ensinar. E eu vou te dizer uma coisa, a primeira vez eu vejo os vídeos da Duda, né, tocando, e eu fico assim, encantado, né, porque eu sei o quanto mudou a minha vida um instrumento musical. Mudou tudo na minha vida. Cara, a primeira vez que eu toquei na tecla do piano e o som e tudo, aquilo me abriu a cabeça, sei lá, mexeu numa parte do meu cérebro que eu não tinha desbravado ainda. E eu comecei a aprender a tocar com ela. Mas sempre um estudante muito vagabundo, né? Então eu estudava e parava, não quero mais, aí depois voltava. Eu acabei aprendendo no decorrer do tempo, entre paradas e retornos, né? Do piano. E aí que foi um ponto de virada, como a gente falou antes, parece que tudo que a gente fala acaba voltando em temas recorrentes, né? Teve uma ruptura que foi muito marcante na minha vida. Quando eu estava ali no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, na escola que eu estudava, né? Era por cadeiras. Então, se tu reprovava em matemática, tu ficava só em matemática. Né? Não precisava repetir tudo de novo. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu reprovo. E eu não me formo. E nesse não me formar, eu fiquei pendurado em 2 matérias ali. E aí eu fiquei um semestre meio que parado. Tipo assim, eu ainda não terminei a escola, ajudava o meu pai tinha uma padaria, né? Ajudava já na padaria do pai e tal.
Mas eu não tinha esse descolamento da escola ainda. Então, eu não podia entrar numa faculdade, então ficou num hiato. De tipo, tá, e agora? E nessa ruptura aí, eu já tava tocando piano já tinha um tempo, tal, ainda não bem, né? Certo. Mas nesse momento de ruptura, acabou que eu fiquei com muito tempo refletindo, né? Tipo, putz, por que que eu deixei chegar, né? Ocioso que deu pra Exato. você refletir, né, cara? O legítimo ócio criativo, né? Certo. Não que eu incentive isso, porque eu acho que Aham. não é parando que tu vai ter uma grande ideia, né? É conhecendo muita coisa Uhum. que tu vai te abastecer para a hora que tu parar, sim, tu vai ter grandes ideias. E você tá com a tua library, né? Tua livraria repleta de Recheada. livros que você absorveu e que vai vir a ideia, né? Exatamente. E aí, nessa época, eu já tava, bom, nessa fase de música e tudo, né? Então, queria ter uma banda, aquela coisa toda. Já Certo. tinha tentado montar umas bandas ali, Aham. outras aqui, mas nunca tinham funcionado muito bem. Porque tem um ponto muito forte aí, né? As pessoas acabam entrando na música ou pra fazer, tipo, uma... Na verdade, as pessoas muitas vezes entram na música porque querem ter uma banda. O que Certo. já é um erro, né? Tipo, não é pelo aprendizado da música ou Uhum. por se aperfeiçoar num instrumento e tal. Geralmente é porque, eu quero ter uma banda pra ser descolado e pá. E já começou errado, né? O que acontecia? Quando eu tava tentando montar essas bandas, muita gente acabou, tipo, aparecendo, mas que não queriam nada com nada, né? E eu queria alguma coisa. Eu queria que meu futuro dependesse das artes. Eu queria ser um artista. E esse era o ponto. Isso já começou a ser algo que estava Que já tava... dentro de... Depois que eu descobri o piano, eu comecei a pensar muito Uhum. nisso. Cara, eu quero ficar tocando esse negócio o dia inteiro. Tipo, pra mim era uma sensação muito boa, né? E poder se expressar além das palavras, ou de um texto, ou de qualquer coisa, assim, né? Eu me expressava através do som. Que é uma coisa que é uma comunicação universal, né? Tipo, as pessoas compram a música, né? É diferente de tu pensar assim, um texto que vai ter uma interpretação hoje e um texto de 20 anos atrás ser extremamente preconceituoso, por exemplo. E na época era um texto ovacionado. Então, a música não tem muito disso, né? A música, ela é uma harmonia que vai trazer várias vibrações sonoras que vão te trazer sensações positivas, negativas. Ativos, né? E vai de cada um também, Verdade. né? Essa recepção, né? Mas ela é universal. O que aconteceu? Eu queria muito levar a sério esse negócio da música. E aí, eu decidi que eu queria misturar várias coisas que eu já gostava na época, que era filmes, era séries, era um monte de Certo. coisa e tal. Na época, eu não era muito aficionado por séries, até porque não era uma coisa muito desenvolvida na época, isso é uma coisa muito recente, na verdade, né? Mas eu sou muito geração MTV. Então, eu assistia os videoclipes Uhum. e eu já botava na minha cabeça de que, cara, para se destacar nesse mercado de música, eu tinha que vincular não só uma qualidade musical, mas uma qualidade de contação de história. Storytelling. Preciso das duas coisas unidas uma na outra, né? E aí eu pensei, eu vou criar um espetáculo de música com teatro. E aí, nesse momento de hiato ali, de não poder fazer faculdade, não poder sair da escola, aquela coisa Você toda, estava com que idade? tá com 17. 17, perfeito. Aí eu escrevi um musical. Era um musical, uma história, né, ficcional e tal, que eu já pensando, digamos, era o start já de tudo que eu faço hoje em como solucionar problemas de produção de filmes, né? Tipo, os clientes chegam pra gente, por exemplo, e dizem, a gente quer fazer um filme rodando em tal lugar, de tal jeito, blá, blá, blá. E a gente pensa, não, peraí, vamos desenvolver isso para ter uma narrativa coerente e que, digamos, a linguagem visual disso seja muito bem amarrada, né? Certo. Hoje a gente já cria tudo isso e tal. Só que na época foi a nascente dessa minha vontade de começar a produzir mais nessa forma, né? Então eu já sabia que, bom, eu não tinha dinheiro para fazer, eu não tinha uma banda, eu tinha que ter como viabilizar esse negócio. Então eu criei uma história que pudesse ser contada em um cenário só. E aí começou esse negócio. Era tipo um quarto de um menino, e esse menino ele tinha uma namorada que ele não, que nunca tinha sido apresentado para a família dela. Então eles namoravam escondidos na escola e tal, aquela coisa toda, bem história adolescente, né? Tem a ver com a sua história isso? E não, Não, foi até uma história... porque eu era péssimo com as meninas na época, era Tá. terrível, né? Então, É que você falou que você era mais introspectivo, tímido, somente quando... total. Tá. E aí o que aconteceu? Fiz essa história ali e essa menina da história, né? Ela tinha falecido num acidente de carro. E esse esse garoto, né? Uhum. Ele tava no quarto dele tentando entender o que ele fazia. Olha só. Eu vou me apresentar para a família dela, Uhum. eu vou no velório
Eu não vou, o que eu faço? E nesse momento, no quarto dele, com os próprios pensamentos, ele entra num turbilhão, como se fosse uma Alice no País das Maravilhas, Certo. encontrando vários pensamentos, várias coisas. Aham. Então, tinham outros personagens que ajudavam ele a refletir sobre isso. Tudo contando músicas. Então, eram 13 músicas que contavam essa narrativa dele até chegar o momento que ele... Bom, beleza. E ele toma a decisão e sai do quarto. E aí, acabava o espetáculo, né? Então, tinha a banda ao Muito legal, vivo, cara. tocando e tal. Era bem assim. Bom, quando eu fiz esse roteiro todo, articulei tudo, eu pensei, bom, agora tá na hora de começar a produzir. E na época, curiosamente, tinha a TV, acho que eram os primeiros anos da TV Cultura do Vale, Uhum. que é uma televisão municipal lá de Montenegro. Certo. Essa TV tinha o Jornal do Meio-Dia e tal, e aí eles botaram lá no jornal dizendo assim, bom, então é o primeiro FUM Pro Cultura, né? O FUM Pro Arte de Montenegro. Então eles tinham uma verba municipal, eram 100 mil reais na época, né? Tipo, pra tu ver, na época era muito dinheiro, né? Muita Hoje em dúvida, né? dia a Pô, gente você já volta fica... aí 15, 16 anos, né, cara? Né? Exato. E aí tinha essa verba municipal para projetos culturais de cidadãos de Montenegro. Aí tinha um curso que tu fazia lá, 2, 3 noites lá de curso para aprender a preencher os projetos, formulários e tal, para poder inscrever no FUNPROARTE de Montenegro. E eu pensei, tá aí, é aí que eu vou A conseguir o dinheiro. oportunidade. E eu fui, fiz o curso, tudo mais, escrevi o projeto, gravei todas as músicas num CD na época, né, Sim. para mandar para eles escutarem, tal, aquela coisa toda, e entreguei para eles. Foi o primeiro FUNPROARTE de Montenegro e só 3 projetos foram aprovados. Você Um tá livro brincando. um livro de um amigo meu, né? Que hoje a gente é muito amigo e Aham. tal. Um CD de música gauchesca e o meu musical. Que loucura, cara. Aí, quando eu chego para assinar o contrato, porque nesse tipo de coisa tu Aham. vai lá, beleza, ó, nós vamos te dar o dinheiro, tu tem que prestar contas disso, tu tem X etapas, onde a gente vai te disponibilizar o dinheiro a cada etapa para ir acompanhando, né? Que não é dar o dinheiro. E pronto, né? Não. Você Tu... tem que ter um plano de. Não, um plano de Exatamente, eles precisam negócio, ter né? Vamos dizer. certeza que o negócio vai funcionar. É. E fui lá, e quando eu chego, e o pessoal assim, caralho, mas tu tem 17 anos, né? E aí, na hora, logo foi bem na época que eu virei pra 18, então eu tinha maioridade pra poder eu mesmo assinar Você tudo. assinar. Então assinei tudo, papapá, beleza. E aí me disponibilizaram o dinheiro. E eu saio de lá pensando, caraca, e agora? O que eu vou fazer, né? Eu não tenho a banda, Uhum. eu não tenho os contatos pra viabilizar tudo, como é que eu faço esse negócio acontecer? Eu tenho a verba. Como que eu faço? Se eu te contar, tu vai achar que é mentira. Eu assinei esse contrato, acho que eram umas... Não lembro se eram umas 9, 8 da noite, porque a Certo. TV cobriu, o jornal, tudo, né? O primeiro FUNPROARTE, né? Sim. Aí cobriram os proponentes assinando e tal. Eu estava saindo da Fundação de Artes, eu morava próximo, né? Estava subindo para ir para casa e pensando, como que eu vou resolver isso agora? Quando eu tô chegando, eu vejo um cara cabeludo atravessando a rua e eu penso assim, vou perguntar para aquele cara ali. Eu tô te falando de verdade. E eu chego no cara e digo, com licença, 8 da noite. O cara para, olha pra mim assim, digo assim, olha só, eu tô procurando um baixista, porque eu tô tendo que montar uma banda. E aí eu queria saber se tu conhece um baixista. Aí ele, cara, não sei e tal, daí papapá, mas por quê? Que banda que é? Aí contei pra ele a história. Certo. Cara, eu tenho um musical, ele Aham. funciona assim, é Tá desse jeito, estruturado tal, desse tal. jeito. E eu quero viabilizar isso. Ele assim, tá, e tu não precisa de um guitarrista? Aí eu, não, eu preciso. Bom, preciso também, né? Aí ele, bom, então tá aqui meu cartão, sou professor de guitarra. Nossa. Cara, esse cara é o Alex. Ele ficou meu amigo assim, ó. 7 anos seguidos a gente tocou junto. A partir daquele Nossa. dia. Que essa banda durou 7 anos, né? Você abordou ele na rua. Do nada. Como os pensamentos, as coisas... O universo vai guiando muitas vezes, né? Tem muita sorte envolvida O em tudo universo isso, né? guia, mas se você também não tem atitude, você não teria falado Exato. com ele, né? Exato. Porque eu sempre falo para as pessoas que assistem aqui ao nosso podcast, tem muita gente que fala assim, mas as coisas aconteceram ou foram fáceis para você. Eu falo assim, olha, não é fácil. A única coisa que tem de principal diferença é que a porta abre e ela fecha. Tem porta que abre e fica aberta meio segundo. Tem porta que abre e fica aberta 10 minutos. Agora, se você não tem a coragem de entrar, ninguém vai empurrar você para lá. Uhum. Então, é atitude. Você teve atitude e, de alguma maneira, isso já te levou a um novo objetivo. E foi, assim, ó, um momento muito importante, eu diria até, da minha carreira, isso, porque a partir dali rolou esse momento de banda.
Aí formei a banda, Certo. muitas entradas e saídas de pessoas, mas consegui estabilizar isso. Fizemos o espetáculo, a nossa proposta era para viabilizar todos os ensaios, né? Eram 6, 7 meses de ensaio e 5 apresentações. Na última apresentação, a banda brigou. Então, era muito assim, tinha toda a banda e tal, e até nessa época a minha irmã tocava junto na banda, porque Você não tava tocando eu junto precisava na de, um, banda? de uma tecladista, e Sim. ela, não, eu Você tinha eu uma toco, pianista em pô, alto nível, e né? ela foi a diretora musical de todo o espetáculo, né? Então ela harmonizou todas as músicas e tal, então ela é um gênio do negócio, né? Certo. Então ela organizou tudo para dar certo, assim. E quando chegou a hora de a gente fazer esse último espetáculo, normal, beleza, a gente apresentou uma semana inteira, né, de show, e chegou no último dia, a gente, bom, vamos sair, tomar um negócio e tal, papá. Aí saímos, tal, comprou umas pizzas, umas coisas, e depois disso, o pessoal foi todo mundo lá pra casa, e eu era muito... eu não era muito festeiro, assim, né, na época, né, hoje em dia Sim. já me perco. Hoje em dia é diferente. Na época. E aí eu peguei e falei assim, gente, fiquem à vontade, curtam aí e tal, eu vou dormir, mas assim, né? Porque na segunda-feira nós ia ter o último espetáculo. Quando eu acordo, chega o meu irmão e diz assim, meu irmão cuidou de toda a administração desse projeto, né? A família toda se Que empenhou para legal, dar cara. certo, né? E aí, quando chegou no outro dia, meu irmão fala assim, olha só, a gente tem que conversar uma coisa. Eu disse, o que foi, né? O pessoal bebeu e tal, todo mundo brigou, e a gente vai ter que resolver isso aí pra amanhã. Porque a gente tem o último show pra fazer, e o último show era gratuito para as escolas municipais. Você tinha um público já pronto pra A gente tinha um assistir o teatro de show. 400 pessoas Nossa, pra velho. assistir. E a banda brigada? E a banda brigada. E aí eu, putz, e agora, né? Vamos resolver. Ah, Aí foi na casa de cada um, falei com cada um, e eu vou te dizer assim, ó. Se tem uma coisa que eu aprendi muito na minha vida, que tem muito a ver com o jeito da minha mãe, né? De ser muito solista e tal, e tudo, né? Sempre tentando levar as tuas ideias, mas sempre cuidar para apresentar com muita educação, muito respeito com os outros, né? Todo mundo me deu a mesma resposta. Então, assim, cara, por ti eu vou lá e toco. Essas relações de confiança no decorrer do tempo é o que fizeram toda a diferença na minha vida, assim. Tipo, a banda me ensinou a ser líder, me ensinou a produzir uma coisa, me ensinou a conduzir pessoas para um objetivo, né? Então, tudo isso foi nessa época, assim. que interessante, porque você teve a oportunidade de gerir, porque, na verdade, você tinha, né, seu irmão, sua irmã, os integrantes da banda, você já tinha um time que Uhum. precisava ser gerido. Segundo, conseguiu enxergar a oportunidade na verba que estava disponibilizada à arte. Desenvolver um projeto, porque, assim, para você montar um espetáculo, ele envolve Inúmeras inúmeras coisas. coisas. Então, Desde de quem vai carregar a caixa pra cima do uhum, palco até o cara que vai varrer no fim, né? você percebe uma veia empreendedora já lá nesse movimento? Hoje eu me identifico muito com isso, sabe? Porque o empreendedor tem... a venda do empreendedor eu quero fazer algo acontecer. E a partir daquele momento, quando eu descobri que conseguindo fazer alguma coisa e ser reconhecido por um trabalho bem feito, cara, esse tesão não tem como tu encontrar em outra coisa, sabe? Verdade. Ontem a gente estava lá apresentando o meeting, né? Uhum. Do lançamento em parceria da EZT com a Fraia. E o fundador da Fraia chegou para o professor Itagawa. Você é um homem de 7 instrumentos. Aí eu falei, pô, fiquei refletindo. Eu falei, pô, sou um homem de 7 instrumentos. Ele falou, é que você sabe tocar em todos os pontos. Então você sabe tocar todos os instrumentos. Isso é muito difícil hoje. Uhum. E aí, o que eu entendi dessa frase do seu Demétrio? É que, no decorrer da minha vida, eu, de alguma maneira, sempre estava buscando aprender. Com qualquer pessoa. Entende? Desde eu lembro muito do Japão, né? Porque desde do momento que eu estava lá limpando fossa, aquilo de alguma maneira tinha um aprendizado. Até o momento no Japão que eu voltei como publicitário. Também tinha um propósito e um momento. Mas os instrumentos que foram me oferecendo em cada período da minha vida, eu, de alguma maneira, fiz questão de aprender a tocá-lo. E isso traz para você uma bagagem gigante, porque, de alguma maneira, você está pronto quando te jogam numa situação que você precisa resolver. Exato. E o empreendedor é isso. O empreendedor, muitas vezes, eu falo que são 5 garrafas e 3 tampinhas. Você tampa daqui, destampa dali e não pode deixar o líquido cair.
Essa é a vida do empreendedor. Você, agora que está nesse movimento também, né, de empreendedor, você deve estar percebendo isso. E, na verdade, todo esse aprendizado que você teve e toda essa maneira de gerir pessoas e, o principal, as pessoas acreditarem no teu sonho. Por quê? A partir do momento que você tinha uma banda no momento de ruptura, a única coisa que trouxe elas, novamente, para o palco, e você vai continuar para terminar essa história, foi a sua relação com eles. Exato. Porque, de alguma maneira, você inspirava eles. E o empreendedor, assim, pô, vamos subir o morro. Temos a chance de ter lá, sabe, um monte de pessoas que estão contra a gente. E aí? E muitas vezes em número 3, 4, 6, 10 vezes maior do que a sua equipe. Exato. Mas quando você tem a equipe, ou quando as pessoas confiam na sua liderança, ou confiam na sua missão, elas vão. E aí que está o ponto principal de quem quer empreender. Tem uma ideia que eu fico pensando assim, né? Com relação a toda essa temática assim, de empreender. Às vezes tem uma coisa que as pessoas buscam, quero ficar rico, eu quero dinheiro e tal. E quando tu descobre, quanto mais cedo, né, tu conseguir descobrir ou entender, ou comprar a tua própria ideia do que tu gosta. Cara, parece meio clichê, todo mundo já ouviu isso 1000 vezes, né? Mas parece que depois que tu começa a fazer uma coisa que tu tem paixão de fazer, que tu gosta mesmo de fazer, o resto é consequência. Não tenho dúvida. Vai girando, a máquina vai girando, o teu pensamento vai puxando mais essas coisas. E eu sou exemplo vivo desse movimento. Toda vez que eu fiquei pensando só no dinheiro, eu dei um passo para trás. A partir do momento que eu entendi, eu falo, cara, o que você gosta de fazer? Eu gosto de executar. Então, se eu tenho um poder fortíssimo execucional, o que me faz feliz? Execução. E cada vez que eu executo um projeto, cada vez que a gente consegue cumprir, cada vez que a gente vence, entendeu? A batalha de colocar o projeto no ar dentro de um prazo que é extremamente limitado e que tem diversos desafios, e esses desafios são vencidos, eu tenho meu ganho. Então, é o que me move. E o envolvimento das pessoas. Porque para conseguir chegar lá, eu não consigo fazer sozinho. Na minha história toda, eu não nasci para estar sozinho. Eu sempre, de alguma maneira, quero estar junto de pessoas para juntos a gente chegar em algum lugar. Tanto que eu prefiro esportes coletivos do que esportes individuais. Por quê? Porque eu gosto muito de estar junto com as pessoas. O que me move, quando eu venho aqui na Tagawa de sábado não tem ninguém, eu não sinto a alma. Então, quando eu vejo todo mundo aqui se movimentando, sabe, essa energia, né, pulsante, isso me deixa, assim, um tesão gigante de continuar a história. Então, acho que esse é o ponto principal, Jô. Claro, as empresas são as pessoas. São as pessoas, né? Cara. E os projetos são as pessoas. Os projetos são as pessoas. Tem uma coisa que aconteceu depois desse movimento de banda e tal, que teve um momento que a banda acabou. 7 anos depois disso. Banda de rock? Era uma banda de rock pesadíssima. Pesado mesmo? Pesado. Heavy metal? Ixi, nossa, mesmo, muito pesado. E só que ela tinha essa característica de ser uma ópera rock, né? Ópera rock. Então cada um tinha um personagem, né? Cada um interpretava um personagem tocando e a gente encenava esse espetáculo, né? Era essa a ideia. Assim. Era bem legal, assim, e bom, naquela região era tipo uma coisa que ninguém tinha visto. Altamente criativo, né, cara? Era muito fora da curva, assim. Um heavy metal em formato de ópera. Com arquétipos, é arquétipos que fala? Cada um com seu personagem. Seu personagem, na verdade. Cada um com seu personagem, né, cara? Fantástico. Isso já... Eu me lembro muito que teve depois do primeiro espetáculo que a gente fez, na época se filmava em VHS, né? Sim. E aí... Tinha Beta, Betamax e VHS, né, galera? Aí eles tinham uma videoprodutora lá. Bom, tem muito jovem assistindo a gente. Nem sabe o que é uma VHS. Um videocassete, que era uma fita, no qual a gente gravava conteúdos para vídeo, né? E os filmes também, né? Estavam sempre todos em VHS. Né? Aí tinha que entregar na locadora, tinha que rebobinar a fita, você não pagava multa. Isso mesmo. Essas coisas. E aí tinha essa fita e foi feito várias cópias dessa fita. Certo. E aí tinha uma galera da cidade que começou a comprar essa fita. E aí depois de um tempo a gente começou a ver, tipo, uma galera usando, tipo, umas roupas como a gente usava no espetáculo. Olha, começou a crescer o negócio. Vocês passaram a formar opinião. A gente começou a mudar alguma coisa numa cena muito pequena. A gente começou a participar de
festivais, a gente era convidado para fechar os festivais, Nossa, que porque era legal, diferente, né? que legal. Esse era o grande barato, assim. Tá. Mas, como nem tudo são flores, né? Chegou num período de 7 anos depois, como era muito custoso para viabilizar o espetáculo, né? Certo. Não era como na época. É que isso não era só ligar meia dúzia de caixa, meia Exato, dúzia de instrumentos e já saia tocando, né, cara? exato. Para tu viabilizar o show de uma banda na época, beleza, os bares não estão acostumados a pagar um cachê. Então era tudo muito diferente. E o nosso movimento era. A gente queria enobrecer o movimento do rock que a gente já via tendo uma super decadência. E eu Certo. disse assim, cara, a gente precisa colocar esse estilo musical em um ponto de destaque. Então a gente não tem que mais tocar em bar, a gente tem que tocar em teatro, não em bar. Já levaram a régua, né, cara? Só que aí já ficava muito mais caro para tu locar um espaço, para tu sim. viabilizar uma banda que ninguém conhecia em outro lugar. E quando você Né? vai no teatro, quando a gente tem uma acústica mais apurada, os instrumentos, eles precisam realmente estarem muito afiados Sim, e de qualidade, né? Porque uma coisa é você tocar num bar, sem que a dúvida. acústica ela tá com diversos ruídos. Uma coisa é você tá num teatro que Tratado como uma não acústica específica. e as pessoas estão, na verdade, assistindo um teatro, não um show, né? Sem falar no cenário todo. Sim, Então a gente tinha. O E a nosso transporte era um cenografia, né? caminhão que tinha que ir. É Né? uma estrutura grande, né? Sim, tanto que eu precisei de verba da prefeitura para viabilizar. Certo. Senão não teria como Verdade. fazer, né? Não dá para tocar Bom, com as próprias pernas um evento como esse, né, cara? Né? E aí o que aconteceu? A gente tocou muito pouco durante esses 7 anos. A gente ensaiava muito, mas tocava muito pouco, porque era difícil de viabilizar, né? E do interior, eu sempre digo isso, se eu tivesse nascido em Porto Alegre, eu já teria tido mais oportunidades. Verdade. Porque é como a gente falou, as oportunidades estão aí, mas tu tem que estar preparado para elas. Na época a gente estava muito bem preparado no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Se a gente tivesse em Porto Alegre, teria sido outra realidade. Se eu estivesse em São Paulo, teria sido totalmente diferente, eu tenho certeza. Porque muda. As pessoas que estão te assistindo, elas no interior estão olhando com um olhar de fascínio. De uau, que coisa incrível, o que está acontecendo, tudo mais, né? De inspiração, muitas vezes. Quando tu toca numa cidade maior, tu tem outros negócios rolando. Verdade. Tu tem pessoas que vão olhar para aquilo ali e pensar, não, peraí, eu posso fazer isso aqui, faturar muito mais dinheiro, eu posso contribuir. Por que vocês não forçaram levar a banda ao Porto Alegre? A gente forçou em um momento, Certo. junto com uma produtora de Porto Alegre, Certo. e até que chegou um ponto onde a gente conseguiu viabilizar um capital e tudo mais, Certo. e foi num estúdio e disse assim, a gente quer gravar um videoclipe, a música de trabalho, e a gente quer rodar isso aqui. E o produtor explodiu a cabeça dele no vendo o trabalho que era, né? Disse assim, não, vamos fazer, eu quero produzir vocês e tal. Opa, tinha os custos, obviamente, né? Ninguém vai fazer nada de graça. E aí, nessa época, que deu outra grande ruptura. Bom, subiu para a cabeça de muita gente do grupo, né? E aí, quando a gente começou a legalizar tudo, tá, mas o texto do espetáculo, de quem é? Ah, não, o texto é do Josué. Ah, tá, as músicas foram compostas por quem? Ah, compostas pelo Josué. Isso começou a gerar um ruído dentro do negócio. E aí, o que aconteceu? Chegou um ponto que a banda se reuniu, eu nunca me esqueço disso, né? Tipo, imagina todo o teu grupo de trabalho Sim. se reúne e diz assim, olha só, a gente não quer mais tocar contigo. Cara, que baque, hein? A gente tava uma semana de gravar o clipe pra lançar e tal, e surge essa demanda aí, né? E eu me lembro até hoje que eu olhei e disse assim, beleza, vocês têm mais alguma coisa pra falar a respeito e tal? E aí, não, a gente só quer saber o que tu acha. Assim, eu não acho nada, vocês já decidiram. Peguei minhas coisas e fui embora. Caraca. E ponto. Eu pensei, cara, se eu vou estar com Ficou essa pessoas... cordialidade de Josué Eu de sempre cuidei muito disso, né? Se pra eu estar tocando com pessoas que no primeiro momento de fascínio tomam uma decisão dessas de me chantagear, Sim. cara, eu prefiro me afastar agora do que quando a gente estiver ganhando, sei lá, 100 mil um show. E eles fizerem a mesma coisa. Porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida o cara pode ser uma pessoa muito humilde, sem nenhum dinheiro, e continuar sendo muito humilde, tendo todo o dinheiro do mundo. Ou o cara pode ser um trambiqueiro com pouco dinheiro e um trambiqueiro com muito dinheiro. O dinheiro não faz diferença no caráter. Verdade. Tu é quem tu é. Lógico. O dinheiro vai te dar mais possibilidade daqui, Sim, dali e sim, tal. sim. Então, cara, não vou seguir por esse caminho aqui e tal. Tanto que, voltando naquela ideia de que as empresas são pessoas, de que as pessoas são a alma do negócio, né? Quando aconteceu esse momento de ruptura desse conjunto, muita gente me ligou na época.
que já me conhecia e tal da cena, e disse assim, pô, José, vamos fazer a banda de novo. Eu tenho um grupo aqui, ou vem tocar com a gente, vamos fazer aqui com a nossa banda e tal. Outros produtores me ligaram também. Cara, eu tenho os músicos, vamos fazer. Só que a gente é muito jovem, né? Certo. Na época eu tava com 22. Eu parei, tipo, cara, uns 22, 24 por aí. Eu parei, cara, não é o momento de voltar. Eu tive que ter um luto daquilo, né? Porque foi uma ruptura... Pesada, assim, né? Foi uma quebra do teu sonho, né, cara? Exato. Foi aonde que ele meio que... só que como tudo... cada porta que se fecha é uma janela que se abre, né? Verdade. E tem que forçar... Se não tem janela, então arrebenta uma parede, faz acontecer, né? Nessa época eu pensei assim, cara... Como teve o impacto da música quando eu toquei a primeira vez no piano e tal, e depois e ficou aquilo marcado na minha vida, aquele momento, né? Quando eu entrei num estúdio de música profissional pra fazer essa época que a gente foi gravar essa música e tal, Uhum. e eu vi, tipo, tudo aquele estúdio, a mesa de Estrutura, mixagem, né, cara, tudo, eu achava assim uma espaçonave aquilo. É. E eu achei deslumbrante o trabalho do produtor musical. E eu pensei, cara, eu vou aprender a fazer isso aí e eu vou fazer tudo sozinho. E ponto. Eu vou compor as músicas, eu vou gravar as músicas, eu vou lançar as músicas e eu vou fazer tudo sozinho. E comecei a estudar para fazer produção musical em casa, né? E fiz cursos e tal, e juntei dinheiro daqui, dinheiro dali. Na época eu trabalhava de instrutor de trânsito, né? Porque Setor de trânsito. o dinheiro tinha que vir de muito algum bom. lugar, né? Quando eu fiz 21 Aham, anos, né? Eu tava ainda nesse momento que eu não tinha aham, entrado na faculdade, né? Eu tinha saído do ensino médio, aham. foquei muito na banda e Certo. não entrei na faculdade. Aham. E aí eu ajudava meu pai na padaria e tal. Só que não ganhava dinheiro, né? Ganhava, pegava um pão pra comer e tal, essas coisas pra casa, né? Ah, E aí um dia ele falou assim, olha só, por que tu não faz esse curso aqui? Ele viu no jornal, acho que foi, não me lembro onde. Por que tu não faz esse curso aqui de instrutor de trânsito? Porque, pô, tu vai conseguir fazer uma coisa que tu já faz ali, dirigir e tal, ensina as outras pessoas, tu é um cara tranquilo. aham. Pô, já ensina a galera e ganha uma grana e investe na banda. Muito bom. Eu fiz o curso de instrutor de Certo. trânsito, me formei ali no negócio de trânsito. É muito rápido esse curso. Na época era um mês, 2 meses de rapidinho, curso e rapidinho. tal. Beleza e tal. E comecei a dar aula de instrutor de trânsito. E fiquei 6 anos como instrutor de trânsito. Nossa, ficou bastante tempo, João. Eu fiquei dos 21 aos 27, 28, Caraca. por aí. Dando aula de trânsito. E investindo na banda e tal, tudo mais. Bom, quando aconteceu essa ruptura aí, eu pegava um pouco do dinheiro que eu ganhava com as aulas de trânsito e fazia esses cursos de produção musical. Aí depois, durante esse processo ali, bom, entrei na faculdade, né? Certo. Aí, De quê? essa é uma outra história complicada, né? Eu fiz 2 vestibulares simultâneos. Certo. Eu fiz o vestibular para música e fiz o vestibular para psicologia. Música e psicologia. Eu já me interessava muito por psicologia, Aham. pelo tema e tudo mais, tanto que todos esses textos e espetáculos que eu escrevia, eles tinham muito um viés psicológico, assim, a pessoa consigo mesmo, um pensamento de si Sim. mesmo, tinha muito isso. Então, eu me interessava muito pelo assunto. E o lado da música, obviamente. Quando eu estava com esses 2 objetivos aqui, uma faculdade de psicologia era particular e a música era na Universidade do Estado. Certo. Não era... Aí, então era gratuito, eu poderia Perfeito. entrar e tal e fazer o curso, né? Beleza. Tinha esses 2 pontos aqui. Quando eu fiz o curso, o vestibular para música, tem uma prova específica. E era uma prova específica, eu tocava uma peça e tal, Certo. e depois tinha uma entrevista. Eu falava com o pessoal lá. E aí o que aconteceu? Na época, a universidade, ela tinha professores da graduação e tudo mais, tinha alguns professores convidados, porque às vezes faltava um, tinha um suplente e tal. Nessa época, minha irmã já era muito conhecida, né, na área, e ela era professora da graduação. Certo. Só que quando eu fui fazer a prova, ela não pôde assistir por uma ética profissional, né? Então, ela assim, não, eu não vou assistir a prova do meu irmão, não vou julgar ele ali, outra pessoa assumiu o posto dela e beleza. Fiz a prova específica, toquei a música, fiz a entrevista e beleza, terminou ali. E aí passou-se esse vestibular. A minha irmã, muito curiosa, foi atrás pra saber, tá, e aí como é que ele foi? Porque são todos colegas. Claro. Tá, como que foi? Como é que ele se saiu bem, não se saiu, tal. Aí disse assim, não deu certo. Ela, tá, mas por que ele não tocou bem, né? O que aconteceu? E na época, é muito curioso, porque ela que me treinou pro vestibular, né? Então, tipo, ela disse, não, vai passar, né? Chegou ali, um dos professores falou assim, não, é que isso aqui não é pra ele. Interessante, Aquilo me cara. doeu, Nossa senhora, tu não né? tem noção como me doeu aquilo. Eu fiquei assim, como
que o cara tem a capacidade de dizer assim, não, esse sonho não é dele? É. Como assim? Sabe? Me cortou. E aí, fiquei furioso, né? Não queria mais saber da faculdade de música e tal. E aí, acabei entrando na psicologia, que era particular. Comecei a fazer psicologia 2 anos. Chegou a um ponto, por questões financeiras, principalmente, que eu vi assim, cara, não vou ter como seguir. Porque Bancar ou eu essa vou ter que começar a formação. fazer estágios, vou ter que começar, né, viabilizar de outra forma isso aqui. E o dinheiro da autoescola não era suficiente para bancar tudo, né? Certo. E não tinha... Em casa a gente vivia uma situação bem mais delicada, então não tinha muito como fugir disso mesmo. Eu pensei, eu vou tentar vestibular de música de novo. E a situação financeira não melhorou, ficou sempre na mesma... Sempre. Sempre na mesma linha. A minha tá? mãe tentou Tá. empreender de 1000 maneiras, Tá. né? Para conseguir viabilizar mais recursos para nós, mas infelizmente ela participou de muitas coisas que hoje em dia a gente escuta assim, mas isso aí vai para pirâmide. Mas na época não era pirâmide, na época era uma oportunidade exclusiva, incrível. E ela acabou participando de várias dessas coisas, a gente acabou realmente se ferrando muito por conta disso e não desenvolvendo mais, né? Até porque na época era completamente diferente, né? As oportunidades para as mulheres eram totalmente diferentes de hoje em dia. Não tinha isso, era muito mais complexo. O que acontecia? Eu fiz um cara das humanas, né? Fez um cálculo. Já comecei errado, né? E eu parei e pensei, tá, peraí. Eu tô fazendo faculdade de psicologia. Se eu seguir na faculdade de psicologia, fazendo poucas cadeiras como eu tô fazendo agora para conseguir bancar, eu vou me formar em 10 anos. Então a jornada era muito longa, né? A cauda Muito era longo. longa. Eu ia estar com 30 anos e eu ia estar formado psicólogo buscando trabalho. Certo. Pensei, bom, peraí. Se eu paro agora, faço a faculdade de música e entro, e ela é faculdade pública, eu vou me formar em 4, em 2 anos eu faço uma pós, em 2 anos eu faço um mestrado, em 8 anos eu sou doutor. Isso aí, já estava no nível... Já estava noutra, no topo da cadeia, né? Pensei, vou tentar de novo. Voltei, tentei de novo a prova para música, deu tudo certo dessa vez Passou. e tal. Beleza, disseram, bom, talvez seja para ele, bom, sei lá. Entrei e comecei a estudar licenciatura em música, né? E aí, nessa época, eu já estava estudando licenciatura em música e tudo. E aí teve esse momento da banda, eu comecei a virar a chave pro lado da produção musical, que era o que me interessava. O que aconteceu ali? Eu comecei a aprender muito sobre produção musical, gravar músicas em casa e tal. E aí chegou um ponto que eu disse, beleza, agora tá na hora de começar a lançar essas músicas. E aí já tinha isso, né? Depois de 2005, no Brasil, o YouTube começou a ficar muito famoso ali por 2010, 12, que começou a ficar famoso de verdade aqui, né? Bom, e aí eu pensei, cara, eu preciso fazer os videoclipes dessas músicas, senão não adianta nada, né? E aí eu pensei, eu vou ter que aprender a mexer com audiovisual. E aí eu comecei a mexer com câmera, né? Trabalhar um pouco com isso e tal. Comprei uma câmerazinha pequena, fui indo devagarinho, né? Filmando evento para as pessoas, festa de aniversário, essas coisas, né? Comecei a fazer isso e fui desenvolvendo ali para poder fazer esses videoclipes próprios, né? No fim, fiz algumas coisas para internet só na época e tal. E logo em seguida, eu ainda estava na autoescola, trabalhando, né, para viabilizar todas essas coisas, né? É aquela história, tu pode ter um sonho aqui, mas tu tem que ter uma realidade de concretizar isso que vai bancar esse sonho no futuro e vice-versa, né? Eu estava ainda trabalhando lá, até que chegou um ponto que eu já estava mais conhecido de fazer vídeo, e aí a minha irmã me liga da Fundação de Artes, onde ela estudou lá na Fundarte, e onde ela já era professora da Fundarte, e ela me liga de lá e diz assim, olha só, a TV Cultura do Vale, que é aquela mesma TV que fez né, divulgou o Fundo Pro Cultura, ela vai abraçar a TV Cultura aqui dentro da fundação. Então a fundação vai ter uma televisão aqui dentro agora. E aí eles vão abrir uma vaga para os trabalhos ali dentro e tal. E tu não quer tentar o concurso para trabalhar na TV, né? Com vídeo e tal. Certo. Aí eu pensei, bom, vamos lá, né? Aí eu fui, li o edital, ignorei metade e me inscrevi. Por que eu ignorei metade do edital? Porque tinha um adendo do edital que dizia assim, tinha uma vaga que era operador de controle mestre e editor. Operador de controle mestre é o que, por exemplo, o Matheus faz aqui, né? Além das outras coisas que ele faz, mas é operar, tipo assim, câmera 1, câmera 2, câmera 3, corta pra cá. Corta pra... Isso aí, essa parada. E a parte de editar esse material, muitas vezes gravado de programa e tal, ou jornalismo. Beleza, tinha essa vaga. Só que como é uma instituição pública, tinha que passar um concurso público. Tranquilo. Fui lá para fazer essa situação toda, fiz. E aí, o que aconteceu é que
Quando eu fiz o concurso, tinha um adendo que dizia assim, precisa ter um certificado específico, que eu não tinha. Mas eu pensei, vou me inscrever. Eu me inscrevi, sei lá, se alguém não viu esse documento e tal. E, beleza, a prova é tal dia, não sei o que, não sei o que. Saiu a lista, porque daí sai no jornal toda essa informação. Saiu no jornal a lista toda de quem ia participar dos concursos. E eu tava listado como o único candidato na vaga. Único? Único. Só que eu não tinha essa formação, né? Bom, eles me chamaram pra prova, fui lá, fiz a prova e tudo mais. Terminou a prova toda, ele disse assim, José, mas infelizmente a gente fez por uma questão que já estava tudo planejado, mas tu não tem como assumir que tu não tem o curso, né? Aí eu, uma pena e tal, não sei o que e tal. Ficou por essas. Passou uma semana, eles me ligam. E eles perguntam assim, José, tu precisa... a gente queria saber se tu não quer fazer um estágio aqui. Porque daí tu faz o estágio e já aproveita e faz o curso. Nesse meio tempo, e no ano que vem tu faz o concurso de novo. Aí eu parei e pensei, cara, ou eu mudo de vida agora, ou eu não mudo, né? Porque eu tava num patamar de receber, não era muito, mas era o dinheiro da autoescola, para um dinheiro de estagiário. Sim. Que são realidades diferentes. Totalmente diferentes. Outros mundos. Mudei totalmente, fui lá para fazer o estágio, e ali, a partir desse ponto, a minha vida mudou totalmente, né? Comecei a mexer com audiovisual na TV, fiquei quase 2 anos ali. Depois consegui uma vaga para Porto Alegre, para trabalhar na Neurama, aonde eu conheci todo esse universo de cineasta para o mercado imobiliário. E comecei a produzir com a Neurama 7 anos, né, de trabalho ali, até chegar ao ponto de ter uma relevância na cena, no mercado, começar a ter muito mais contato contigo e ser um super incentivador aí dessa minha virada, né? Você chegou num ponto interessantíssimo, Jô, que eu tenho uma analogia da vaca do precipício. Eu falo que as pessoas acabam se adaptando ou se acostumando com algo médio. Que é o quê? Tá sempre em cima do muro, não toma decisões importantes, balizadas naquilo que você acredita. E qual é o conceito da vaca do precipício? Que tinha uma família, que tinha uma vaquinha. Essa vaquinha alimentava, entre aspas, a família. Por quê? Porque ela dava leite. E aí, todos os dias, o pai, ele ia lá, tirava leitinho da vaca, levava para casa, com a família, fazia o leitinho das crianças, tinha como ele ter a sobrevivência da família. E um pouquinho de leite que sobrava, ele trocava por outros tipos de mantimento com os vizinhos. E todo dia a vaquinha fazia a mesma coisa. Ela dava aquela quantidade X de leite e eles tinham como sobreviver através daquele leite. Aí, de repente, um dia, uma tempestade grande. E a vaquinha estava ali na ponta do penhasco, bebendo água. Essa mesma vaquinha escorregou. E a vaquinha, morreu, literalmente, foi pro brejo. Ela caiu o penhasco abaixo. O pai acorda. Cadê minha vaquinha? A vaquinha não respondia, porque de tanto ele tá próximo da vaquinha de tirar leite, a vaquinha já respondia ele. Nada. Chamava a vaquinha, nada. Foi aí que ele percebeu que a vaquinha tinha caído do precipício e estava morta lá embaixo. O que aconteceu? Essa mesma família, o pai, ele começou a se movimentar. Porque antes, por ele ter o leitinho da vaquinha, ele ficava sempre no mesmo ponto. Recebia um pouquinho de leite da vaquinha, alimentava a família, trocava um pouquinho aqui e levava aquela vida de sobrevivência. Após a queda da vaquinha, o que aconteceu com ele? Ele falou, e agora? O que eu vou fazer? Esse mesmo homem, ele tinha um pouquinho de terra e ele entendeu que ele podia ser útil e começou a produzir. Produzir, começou a plantar, começou a colher, começou a fazer um movimento na terrinha dele. E hoje ele é um dos grandes fazendeiros que existem no Brasil. Qual que é a moral da história? Quantas pessoas têm medo de jogar a vaquinha do precipício? Quantas? E enquanto você ficar naquela linha que quer ficar na linha da sobrevivência,
que eu chamo de universo coletivo, você sempre receberá do universo a sobrevivência. Você não vai receber do universo além disso. A partir do momento que você toma uma atitude, como você fez a sua jornada, né, durante todo esse período, dentro da linha de cineasta, porque você começou a produzir, você produziu o show e dali você começou a entender que precisava de videoclipes, você começou a entender que precisava evoluir nesse contexto, conseguiu se desenvolver, né, numa empresa que é referência também, né, nesse mercado de produções de audiovisuais. Só que você chegou um dia e você falou assim, eu quero mais. Uhum. Eu quero fazer diferença. E aí, nesse momento, o que você fez? Simplesmente você pegou sua vaquinha e empurrou no precipício. E está nesse ponto aqui. E aí, quando a gente se conheceu, né, que teve, né, essa empatia muito grande, a gente começou a interagir juntos, qual que é o ponto que me chamou muito a atenção sobre Josué? De alguma maneira, você sempre olhou de outro ponto. E quando você usou essa analogia, né, do ponto, é o que eu enxergo que é o Josué. A capacidade que você tem de olhar de outro ponto. E a partir do momento que você exercita isso, e você traz isso à tona no seu desenvolvimento, e principalmente nas produções, no que a gente faz, é a sua grande mágica. E aí, quando você me ligou, falou, saí da Neurama. Eu falei, caraca, o Josué jogou a vaquinha no precipício. E a partir do momento que você toma essa decisão, não tem volta. Entende? E aí daí, o Josué começa a pensar, chegou a hora de empreender, chegou a hora de construir grandes parcerias, como construiu uma grande parceria com a Tagawa, e chegou a hora de tudo isso que você construiu na sua vida, dar voz a isso. E aí você está nesse ponto, João. Exato, e o ponto é quando tu disse, jogar a vaquinha do precipício é bem desesperador. Sim. Tu pensa 1000 vezes se tu tá tomando a decisão certa, Uhum. e tu só te liga que tu tomou a decisão certa quando tu realmente saiu. Sim. Porque eu vou te dizer uma coisa, muitas pessoas do meu convívio mais próximo, lá dentro do trabalho que eu tinha, sabiam da minha decisão, estavam acompanhando isso acontecendo, mas eu via que ninguém acreditava de verdade, sabe? Aquela coisa, não, ele não vai, ele não vai porque sair. você estava numa posição de liderança, de diretor, então, na verdade... Sim, eu estava no topo de onde É. eu poderia estar lá. É isso aí. E aí ficou naquele clima, tipo assim, não, pô, mas a vaquinha do José é bem gorda. É Vai verdade, jogar, né? Como é que ele vai jogar, né? Pô, né? Ele Quer vai dizer, ter que... ela não está só produzindo leite para subsistência, ela está produzindo leite, né? É verdade. Já tem um cereal aí, né? E aí ficou muito decisivo, assim. E foi muito essa vontade mesmo de, tá, peraí. E vou te dizer uma coisa, tá? Isso que tu falou, assim, ó, eu acho incrível a sinergia que a gente tem, porque quando tu comentou isso, tipo assim, pô, tu tem uma visão diferente das coisas, teu ponto de vista sobre as coisas é diferente, né? Tipo, traz um diferencial mesmo pra situação. Eu sempre quis buscar muito isso. Então, ouvindo isso de ti, que é uma pessoa que eu tenho como referência, assim, é, tipo, muito gratificante, sabe? Tipo, chegar num ponto de, cara, tá dando certo. É isso, né? João. E o que eu via muito lá é, cara, eu tô produzindo um conteúdo, tô fazendo diferença na criação de filmes, tô fazendo diferença no mercado imobiliário, criando coisas inovadoras, e ao mesmo tempo tô vendo tudo isso acontecer, crescer e se desenvolver, mas tem esse atributo de fazer as empresas melhorarem, fazer os processos melhorarem. Perfeito, João. E aí eu pensei, cara, se eu fiz isso aqui dentro, eu posso fazer isso com muito mais empresas e mais pessoas. Perfeito. E aí eu tô literalmente assim, eu trabalho com os melhores clientes possíveis. Então, tipo, hoje eu me dou a liberdade de poder realmente escolher com quem eu gosto de trabalhar. E são sempre pessoas que eu tenho muita sorte de ser pessoas incríveis. Então, hoje, por exemplo, tem muitos projetos em São Paulo, tem muitos projetos com a Tagawa, Perfeito. mas hoje atuo Rio Grande do Sul, BH, Rio de Janeiro. Então, eu tô espalhado pelo país todo, tudo remotamente trabalhando e conseguindo atender com a melhor qualidade possível que eu consigo vislumbrar de meu próprio desejo, né? Certo. Porque eu acho que tem aquela coisa, quando tu vai atender um cliente, não é só pensar no residual financeiro que tu vai receber, Não tenho dúvida. mas tu pensa, cara, como eu gostaria de ser tratado? Como que eu acho que esse processo deveria de funcionar melhor? E não é criticar o processo do outro, mas é
entender, se adaptar e evoluir juntos. Porque, como tu disse, tem a versão do fulano da história, tem a versão do Beltrano e tem a verdade no meio. Perfeito. Ou tem o modelo de trabalho que o Josué atua, tem o modelo da Tagawa e tem o nosso modelo, Perfeito. que é o melhor para os dois. É isso mesmo. Para mim é assim que funciona hoje e funciona muito bem. E o que eu entendo assim das relações futuras vão ter muitas construções no modelo que nós fizemos. Por quê? Porque assim, olhares diferentes, entende? Então assim, quando nós construímos nossa parceria criativa, o que fez com o nosso movimento? E de ambas as partes, né? O olhar, né? A gente tinha, claro, ideia, a gente tinha pensamentos, mas no momento que você une mentes brilhantes, e você potencializa a visão. A hora que você potencializa a visão, faz com que você fale, poxa, engraçado, eu posso ir mais longe. Eu posso sair desse ponto e posso ir naquele ponto lá na frente. A partir do momento que você entende onde estamos, temos massa crítica para discussão em como a gente vai atingir aquele ponto lá na frente. E quando eu falo desse caldeirão criativo, né, dessa ebulição criativa, faz com que a gente, principalmente no mercado imobiliário, que nós temos aí uma bagagem gigante, e eu acho que a proposta que nós, né, nessa parceria criativa queremos é como que nós podemos contribuir para o principal bem que uma família tem, que é o lar. Então, agora que a gente começa a entender como que a gente pode proporcionar essas pessoas e como nós desenvolvemos campanhas publicitárias, filmes, nós, de alguma maneira, a gente passa a mensagem de um sonho para as pessoas que estão assistindo o que a gente constrói. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em comunicar a verdade, comunicar aquilo que nós acreditamos, que eu acho que é o fundamental, entende? Porque, assim, como que a gente pode desenvolver algo que a gente não acredita? Essa é uma premissa que, para mim e para você também, porque eu te conheço e sei com a sua essência, não funciona. Então, e aí, Jô, olhando nesse movimento todo, né, vamos olhar lá para 2035. Existe uma transformação gigante, né, comportamental, uma mudança sistêmica por uma pós-pandemia, né, que fez com que as pessoas olhassem para dentro, né, que o lar passou realmente a ser lar, porque o que acontece? Principalmente aqui em São Paulo, você tem um benefício que você fica parte em São Paulo, parte em Porto Alegre, que de alguma maneira você tem um pouco mais de descompressão, porque você sabe como São Paulo é e essa ebulição constante, ela faz um movimento muito, muito forte, né? E São Paulo, assim, não fica parado. Não dá. Aqui o movimento é constante o tempo todo, né? Então, aí, Jô, essa pandemia fez com que as pessoas olhassem e falassem, peraí, tudo bem, nós queremos um movimento, mas esse movimento tem que ser consciente. E, de alguma maneira, a gente tem que partir de algo que realmente traz aquilo que nós acreditamos, que é o quê? A nossa história, como que nós compartilhamos nossa história, e quais são as vivências que o meu lar, as pessoas que convivem comigo, quais são essas vivências que elas vão trazer para mim? Porque desta maneira eu valido o conceito de lar. Como é que você está enxergando isso, Jô? Eu vou te dizer que eu tenho muitos pensamentos sobre o mercado imobiliário, sobre as inovações, sobre as tendências e tudo mais. E o mais impressionante é que são coisas que eu penso muito, mas que eu estudo o tempo todo. Perfeito. Então, eu estou sempre buscando pesquisas, desenvolvimento, o que estão fazendo em certas cidades que está melhorando a qualidade de vida e que poderia estar sendo feito em outras cidades. Né? Acho que esse trânsito que eu consigo ter entre vários estados me ajuda muito a entender coisas que são feitas, por exemplo, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que desenvolve uma cidade que parece que tu está na Europa, está na Holanda, e que poderia... Peraí, por que ainda estão fazendo bairros planejados tão tradicionais em cidades modelo como né? São Paulo, tipo, grandes lugares? E eu penso, não, peraí. Olha para esses outros pontos aqui que estão fazendo coisas que vão te surpreender nesse outro lado, sabe? Então, para mim, tem uma visão de o futuro, ele vai depender não só dos modelos de família, da concepção que a gente tem de valor no estar em casa, no lar,
porque a gente entende também que, nos últimos anos, existe uma migração de muitos, digamos, o altíssimo padrão acaba migrando muitas vezes dos grandes centros e indo para cidades mais afastadas, Certo. porque hoje realmente a qualidade de vida, e dependendo do momento da família, tô com criança pequena, quero uma coisa mais tranquila e tal, busca uma relação com a casa muito diferente do que quem está querendo buscar uma carreira, buscar trabalho, buscar outras. É outro movimento. Então, existem momentos de troca de lugar, que está rolando muito agora. Tanto que a gente vê o boom dos apartamentos compactos, tá rolando, né? Ainda a gente vê quantos lançamentos... Bom, a gente já trabalha em vários lançamentos Sim. que são muitas vezes até projetos que juntos com o plano diretor acabam trazendo os NRs, né? Os não residenciais, para acabar tendo essa virada de locação e otimização de um bem de metro quadrado que tu tem. E Né? tem um público, né, hoje que ele quer flexibilidade, ele não quer estar enraizado no mesmo lugar, né? Ele quer ter a possibilidade de ele poder circular pela cidade. Eu sou um Você, né, exemplo. quando você vem para São Paulo, você fica aqui... Eu conheço a sua vários... jornada aqui, você vai para cada momento você está Acabo bairro, trocando, né? Com a cultura do bairro. Né? E para mim é extremamente importante. Quando, beleza, vou lançar um projeto que está em Pinheiros. Eu vou me hospedar em Pinheiros, do lado de onde é o terreno. Vou conhecer como é que é aquilo ali, como é que rola, quais são os bares legais, quais são os restaurantes interessantes que tem ali, quais são as galerias de arte. Essa é a dinâmica. Como o público de lá se relaciona, porque é engraçado, né? São Paulo, claro, é muito grande, mas cada bairro tem a sua característica. Muito. Né? E tem bairros que são super provincianos, né? Que você fala assim, vamos falar da Moca, né? Uhum. A gente está aí recentemente desenvolvendo um projeto e mostra muito, né? De uma tradição enraizada, e é interessante porque parte dessa ótica, né? Para a gente poder produzir, ou poder criar, ou poder desenvolver. E São Paulo é assim, né? São Paulo tem essa capacidade de acolher gente de todo mundo. Né? Exato. Quando a gente para pensar, por exemplo, se o nosso parque do Ibirapuera é o Central Park de São Paulo, né? A gente entende, então, que São Paulo é a Nova York do Brasil. Né? É o centro econômico, é onde tudo rola, é onde todas as culturas brasileiras e internacionais circulam aqui. A gente vê isso no dia a dia, né? A gente está aqui conversando com um gaúcho e nós estamos com uma interação e se conhecendo há muito tempo. E esse valor que tem em São Paulo cultural, se a gente sabe aproveitar isso e respeitar isso e pegar o melhor de cada um, cara, a potência é gigante, né? Mas tem um ponto que eu vejo sobre o futuro, tá? Existe um desenvolvimento humano, existe um desenvolvimento de necessidades, mas tem uma evolução de cidades que dependem de desenvolvimento urbano. Perfeito. Depende de plano diretor, depende de governos que estão atuando, né, que estão pensando sobre isso. E a gente vive isso no dia a dia também. A gente precisa entender por que o plano diretor está indo para certos caminhos. Então, o nosso estudo, ele parte não só de uma comunicação, pensando no encantamento, pensando na venda, pensando na beleza do projeto, mas ele parte no, peraí, a gente precisa vender uma ideia que está muito antes do projeto, que é o porquê a cidade está indo para esse lado. Qual que é esse novo estilo de vida? O que essa cidade vai ser símbolo daqui a pouco? Né? No decorrer do tempo, o eco desse estilo de vida novo vai estar perpetuado. Se a cidade não se desenvolveu para esse estilo de vida, ela vai ter um problema, ela vai ter um entrave, que é o que a gente vê hoje com o nosso trânsito aqui em São Paulo. Perfeito. Demora muito para ir para um lugar ou outro, não tem mais hora de pico, toda hora é hora de pico. Então, esse entrave se deu porque ocorreu um desenvolvimento no passado, que hoje ele já não funciona mais. As pessoas acabaram tendo muito acesso aos veículos e tal. Agora, beleza, as pessoas acabam deixando o carro muito em casa, tem racionamento de carros, de placas e tudo mais. Mesmo assim, continua ainda tendo uma superdensidade de veículos, né? Tá, e qual é o estilo de vida atual, então? É morar perto de onde tu trabalha? É consumir do teu próprio bairro? É criar um ecossistema como o Plano Diretor de São Paulo vem desenvolvendo e estimulando, que é de a gente conseguir trazer torres de moradias diversas, desde metros quadrados mais altos para uma família mais completa, até apartamentos mais compactos, onde tu tem um mall de lojas embaixo, onde pode ter uma farmácia, ter uma padaria, ter um restaurante, tudo para se solucionar no próprio bairro. Tu precisa sair dali se tu quiser sair. Senão a tua vida se faz ali dentro. Eu acho que nos últimos 3 anos, a grande massa de projetos que eu trabalhei são todos assim. São todos projetos múltiplos, onde tu vai ter um espaço para escritório, tu também vai ter um espaço de moradia compacta,
e vai ter essa base recheada de atividades, de serviços junto do projeto, né? Eu acho que esse é um futuro de São Paulo muito promissor e que, ao mesmo tempo, acaba trazendo isso para regiões que não tinham antes, né? A revolução da Rebouças, por exemplo. Verdade. Ali, antigamente, basicamente eram lojas, né? Por muito tempo, muitos anos ficaram ali. Na verdade, Rebouças, num período, era a Avenida das Noivas, porque tinham Lojas de lojas de noivas e ficou isso por décadas, De repente, pum, transformação. Exato. E esse é o pensamento. Alguém tem que parar para pensar, tipo, tá, peraí, como que a gente faz para essa área da cidade se desenvolver? Porque senão ela acaba ficando... Daqui a pouco nós vamos ter outras regiões que vão se tornar lojas de noiva. E vão ser tipo, putz, isso aqui tá virando uma loja de noiva. A gente pega Berrini de Chuquirizaidan, o desenvolvimento daquela região. Se você voltar, não é muito tempo, se você voltar 20 anos, ali eram fábricas, brejo, né? Porque ali tinha muita água, ali era uma região realmente assim... Desacreditada. Desacreditada, porque à noite você teria medo de caminhar lá. E hoje é o principal polo econômico da cidade na atualidade. Então, e de uma arquitetura muito legal. Uma arquitetura quando já, tu né? passa pela Chuquirizaidan ali, logo depois do shopping do Morumbi. Do Morumbi Shopping. Marketplace. Aquele espaço ali, adiante, aquela avenida, é super legal. Tu olha e tu pensa, peraí, eu tô em São Paulo, eu tô em outro país aqui, né? E uma coisa que São Paulo me chama a atenção, assim, principalmente no setor imobiliário, é assim, a força que existe nesse movimento. Porque quando você olha o skyline da cidade, então assim, a transformação ela vai acontecendo numa velocidade que se você fica muito tempo sem passar por uma determinada rua, por um determinado bairro, você volta lá, está transformado. Isso eu acho que é muito forte aqui em São Paulo, sabe? E um outro fator que está acontecendo, que eu estou enxergando, além dos retrofits, né? Porque nós temos edifícios que não são eficientes e que estão passando por uma retrofitagem, mas agora estão derrubando edifícios antigos para subir edifícios novos. Então, óbvio que a gente passa a ter problema de espaço, né? Porque não tem mais terrenos disponíveis. Como é que você compõe uma área em Moema, né? É praticamente impossível você conseguir uma área de acima de 2.000 metros quadrados para você poder fazer uma incorporação. Então, agora vem, eu acho que uma fase realmente de edifícios antigos vão para o chão para subir edifícios mais eficientes. E o quanto isso é complicado, né? Então, o impacto disso, né, cara? Para mim, tem a presença dessa mudança. Às vezes, tem um ponto de segurança, né? Certo. Edifícios antigos, tu vai ter, além do custo de manter e de fazer uma reforma no edifício, muitas vezes tu vai ser barrado, tu não vai poder viabilizar essa reforma. Então, chega uma hora que tu assim, tá, peraí, vamos derrubar e realmente vamos fazer tudo do zero, né? E você pega edifícios, tem edifícios nos Jardins de Higienópolis, no qual são as construções antigas. O custo da operação do empreendimento ele é alto, então um condomínio muito alto e, na verdade, com falta de área de lazer. Então, essa facilidade, né, de ter serviços, de ter lazer completo, tudo, eles acabam não tendo essa possibilidade. E eu acho que o que mais inviabiliza é realmente que os empreendimentos começam a ficar velhos e, naturalmente, eles começam a ter mais manutenção. Tendo mais manutenção, o preço do condomínio vai elevar e, naturalmente, o que acontece? As famílias acabam se mantendo nesses edifícios por muito tempo, só que ela esquece um detalhe importante, porque vai envelhecendo. Então, de repente, ela pega lá um empreendimento, um apartamento que o condomínio se torna realmente algo muito pesado para ser mantido. Exato. E sem uma entrega de qualidade de vida ou qualidade de infraestrutura. vida, né? E aí voltamos no ponto de como é difícil botar a vaquinha para fora do brejo lá. Jogar a vaca do brejo. Porque é um momento de decisão importante também. Sim. Peraí, eu vou mudar o meu jeito de viver, vou mudar o bairro que eu moro e tal. Isso tudo influencia, né? Isso eu acho muito louco quando a gente para pensar sobre como a gente consegue vender a ideia de um novo estilo de vida. Porque para mim é isso que a gente faz. Perfeitamente, João. Para mim o ponto a gente usa de elementos do presente para vender o futuro ideal para aquele estilo de vida, para aquela pessoa, para aquele lugar. E muitas vezes é um lugar que não tem nada. E tem outro fator importantíssimo, porque assim, a gente desenvolve hoje para algo que pode ficar pronto daqui 4, 5, 7, dependendo de complexos, né, de bairro planejado. A gente vende o futuro. Vende o futuro, entende? Então, exato. Teve uma vez, eu fui fazer um filme no Macapá. No Macapá, cara. Lá no Amapá.
O Amapá, em si, bom, é um estado, tipo, um dos estados mais afastados do Rio Grande do Sul. Então, eu literalmente estava a quilômetros do Iapoque, né? Que diz, o Uhum. Iapoque é Uhum. o Chuí no Rio Grande do Sul, e o Iapoque na ponta do Amapá. E eu estava em Macapá, capital do estado, Certo. para rodar esse filme. Lá tem uma característica de cidade muito curiosa. Não tem um bairro nobre Certo. no Macapá. O Macapá, ele é muito distribuído. Então, tu tem uma mansão do lado de um casebre, tu tem uma casa muito humilde do lado de 2, 3 casas super reforçadas com um portão gigante, com, né, segurança e tudo mais. É muito diverso. O que faz com que as pessoas acabem convivendo mesmo assim. Então, tu tem um bar, alguma coisa perto da tua casa, onde vai ter um cara que vai estar morando numa casa com um Porsche na garagem e um outro que vai estar, deixou o carrinho de mão ali do lado e tá Uhum. indo tomar uma cerveja também. E todo mundo convive assim. Então é uma cidade muito verticalizada, horizontal, assim, com relação a esse convívio social. As pessoas acabam tendo que conviver mesmo. Começou a ter uma vertente lá de desenvolvimento urbano em direção de condomínios. E aí eu fui incumbido de ir pra lá, registrar essa vivência de cidade Certo. para poder vender um condomínio lá, vender esse sonho de um condomínio novo. Foi um projeto junto da Idealiza Urbanismo de Pelotas, Certo. que ia viabilizar esse condomínio lá. De Pelotas para Macapá. Que loucura. Então, era uma densidade cultural muito forte, né? Sei. Pô, os gaúchos indo Aham. empreender lá, eles tinham Aham. que mostrar que eles estão chegando para Tá. trazer uma inovação mesmo, Sim. e não para quebrar uma tradição. É muito delicado esse movimento. Então, eles estavam fazendo essa ponte lá. Bom, fui pra lá, fiquei uma semana trabalhando de lá, gravando tudo que era possível, para depois começar a montar esse material de vídeo. E na região onde a gente ia construir o condomínio, muito da cidade ainda não estava desenvolvido. Certo. Então, a prefeitura ia desenvolver uma avenida que ainda ia ter. Ia fazer tal hospital, não era se era um hospital, era um centro jurídico que Tá. também ainda estava assim, desenvolvendo. Então, tinha várias coisas que estão indo para se desenvolver. O que a gente fez? A gente gravou tudo, fiz várias tomadas aéreas também e tal. E depois a gente implantou tudo isso, esse futuro, né, com as marcações, assim, indicando onde teriam esses pontos para as pessoas conseguirem visualizar essa ideia. Porque senão, as pessoas não iam crer que lá poderia ter essas coisas, né? E mesmo assim, a gente não construiu edificações em 3D. A gente só demarcou esses pontos, pontuou onde poderia ter esse desenvolvimento, porque é uma coisa que não dependia da incorporação. Tu não pode comprometer também com o desenvolvimento urbano, que Sim. depende da prefeitura, que em um momento de eleições, daqui a pouco decide, não, nosso plano mudou e não vai mais pra cá. Então é muito delicado vender essa ideia, mas ao mesmo tempo conseguir inspirar as pessoas a crer que, peraí, mas eu posso mudar o meu estilo de vida por uma coisa muito diferente do que eu venho vivendo hoje. E acho que essa é a grande magia, né, de fazer esse trabalho, assim. Verdade. Porque senão as pessoas acabam não não se vendo muitas vezes Uhum. pertencentes, né? E volta naquele ponto de Volta o verdade, né? pertencimento, né, cara? Né? Que legal. Jô, e para a gente finalizar, tem muita gente que está assistindo a gente que também está começando. Nós temos aqui empreendedores, empresários, executivos e também pessoas que estão começando sua vida ou como um criativo, ou como um possível cineasta, ou um possível empreendedor. Qual a sua dica que você dá? Porque as pessoas falam assim, eu não sou criativo. Essa é uma frase natural, né? Que as pessoas falam, eu não tenho criatividade. Qual a dica que você pode dar para as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse... Sabe o que você falou? Virou a chavinha para mim quando eu pude ter contato direto com a música e algo que eu não estava ligado Esperando, que sim. poderia ser ali um momento da virada. O que você poderia dizer, Jô? Eu vou te dizer que qualquer pessoa que pense, sei lá, não sou criativo principalmente, né? Certo. Pensando em uma dica, eu Aham. diria, viva o máximo de experiências que tu puder, conversa com o máximo Tá. de pessoas que tu puder, assista o máximo de vídeos que tu puder, ouça o tipo de música que tu não gosta, porque é fazendo essas Interessante isso, coisas Jô. Interessante. que tu vai abrir a cabeça para uma outra ideia. Tá. E sem preconceito de nada. Perfeito. Tinha uma época que, principalmente nessa época de Aham. banda, de rock e Aham. tal, eu sou roqueiro, não escuto Aham. outras coisas. Quando eu entrei na faculdade de música, eu tive que ouvir de tudo, Verdade. né? E aí eu comecei a aprender a entender o valor que tem as coisas. Teve uma época Fala de novo isso. Isso é importantíssimo. Você de, consegue falar essa frase de novo para o pessoal que está assistindo? de entender O valor. o valor das coisas. Isso.
Entendeu? Eu não sei se foi bem isso, mas o pessoal volta ali no vídeo. Pra você poder conferir. Boa, Jô. Porque essa frase foi fantástica, fantástica. Mas tem uma coisa muito bizarra que aconteceu na época, né? Tá. Eu sempre fui muito ligado em pensar o futuro, assim, tipo, Tá. peraí, se isso aqui tá acontecendo aqui, tem alguma coisa, peraí. E pensar futuro, se tem outra dica que eu posso dar com relação à criatividade e inovação, porque não é só, na publicidade ou nas artes que tu tem que ser criativo, é em tudo, né? Um dia um cara pegou e decidiu que vai fazer um computador que fosse portátil, pudesse estar na casa de todo mundo, e hoje a Apple é a marca mais valiosa do mundo. Então, seja criativo dependendo da área que tu tiver. Teve uma época na faculdade, isso 2012, 13, por aí, e a gente estava... era licenciatura, então todo mundo Certo. estudava metodologia de ensino, né? Então isso me ajudou também muito a conseguir conduzir time, né? Peraí, tem uma didática para o cara sacar isso aqui. Tem um tempo de aprendizagem para o cara. É bom. O que aconteceu? Os meus colegas já estavam fazendo estágio em escolas, né? Dando aula de música. E diziam assim, os meus alunos só querem saber de funk. Só querem saber de funk, 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 funk. E o funk não era o que era hoje, né? O que é hoje em dia. E aí eu disse assim, cara, a gente tem que olhar para isso com mais cuidado. Na época eu não acabei fazendo o meu TCC, mas a minha vontade era fazer o TCC voltado para isso, Olha só. como o desenvolvimento do funk como uma potência de música pop no Brasil. Essa era a minha ideia, assim, essa linha narrativa de mostrar como que isso poderia acontecer. E o paralelo que eu ia fazer é porque pensar futuro não é pensar lá na frente. Pensar futuro é olhar para o passado e entender coisas que foram semelhantes ao que está falando agora. E aí, quando eu paro e penso, peraí, funk 2012, 2013, super marginalizado, música bagaceira, ninguém, né? Só gurizada gostava mais pra dançar, curtir e tal. Só que a grande massa era muito fechada com esse estilo de música, esse estilo musical, né? E aí eu parava e dizia assim, cara, olha pro tango argentino. 1920 era marginalizado, as pessoas dançavam, parecia um bordel, ninguém achava, era um absurdo dançar tango, aquela esfregação, aquela coisa toda. O que aconteceu? 100 anos depois, muito menos na verdade, acho que foram uns 50, 60 anos depois, o tango era um dos principais motivos da cultura argentina de trazer turismo, de trazer uma vivência cultural para as pessoas curtirem. O tango começou a estar em espetáculos de teatro, tango virou cinema, Al Pacino dançando é uma cena icônica. Verdade. Então, quando tu para pensar nisso, tu pensa, peraí, olha pro funk e pensa, esse negócio tende a perdurar? E como é que tu sabe que uma coisa tende a perdurar no decorrer do tempo como uma tendência? As pessoas que estão ingressando nisso, as pessoas que estão levantando essa bandeira aqui, elas são pessoas jovens e determinadas o suficiente para manter essa convicção por muito tempo? Porque eles que vão ficar. Nós vamos partir depois. Verdade. Mas os jovens, eles vão ficar. Uhum. O TikTok acabou de, essa semana aí, passar um número no mesmo Sim. do que é mais expressivo com relação ao Instagram. Peraí. Por quê? Quem ingressou no TikTok tinha 12, 13 anos. É isso. Agora, estão com 20 e poucos. Então. Esse é o segredo de tu olhar e pensar, peraí, isso aqui vai dar bom, isso aqui não vai dar. Olhar para o passado, entender algo semelhante. A própria pandemia, né? Verdade. O paralelo que se fazia era com a gripe espanhola nos Estados Unidos, como que eles fizeram esses represamentos e tal, tudo mais. Teve muito impacto em como a gente pensou também uma solução para agora, né? Para mim, esse sempre é o segredo, fazer o paralelo com o passado para conseguir encontrar uma forma de sair de uma sinuca de bico, porque para mim criação não é só publicidade, arte e tudo mais, é sair de alguma situação. Me botou dentro dessa sala e disse assim, agora tu tem 1 hora para sair daqui. Eu vou ter que ser criativo. Não é só força bruta que vai tomar uma atitude, né? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, Todos podem ser criativos. tu sem dúvida. Gente, eu quero agradecer muito a presença do Josué, cineasta do mercado imobiliário, super referência no setor, empreendedor e parceiro criativo nosso aqui na Tagawa. Muito feliz pela sua aula sobre como é que você pode ser criativo. Muitas vivências que eu acho que todos que assistiram aqui puderam ter vários insights. A sua história e como que você conseguiu entrar nesse mundo criativo. Eu acho que isso traz uma grande inspiração para todos que assistiram a gente. E você sabe, o podcast da Tagawa Cast, ele tem como princípio levar para você conteúdo de qualidade, lifestyle, mercado imobiliário e educação. E hoje nós levamos para você um movimento criativo, não só para o setor imobiliário, mas para a sua vida. Jô,
Eu que agradeço Obrigado. muitíssimo a oportunidade, hein? Fala seu Instagram para o pessoal poder te acompanhar. O conteúdo dele no Instagram é de extrema riqueza, é altamente criativo. Compartilha com o pessoal aqui, Jô. É @Josué Flach, F-L-A-C-H, porque as pessoas já falam Flash, né? É Mas é verdade. Flach, de F-L-A-C-H. Pode me seguir lá, assim, trocar uma ideia. Eu sou uma pessoa muito acessível mesmo. E doido pra dividir, trocar e conversar. Legal. Jô, de coração, assim, eu acho que tem momentos na nossa vida que algumas pessoas, elas entram. E eu falo que tem uma linha do trem, né? Que a linha do trem, ela vai parando estação por estação, né? E eu fiquei muito feliz de conseguir ter parado numa estação que, de alguma maneira, você pôde também embarcar comigo nessas ideias malucas, nessa jornada da vida. E com uma certeza que, nos últimos tempos da minha vida, isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que isso, com o tempo da vida, a gente vai aprendendo. Dos últimos, vamos calcular que dos últimos 5 anos, né? Interessante. Claro que durante toda a minha vida subiram e desceram muita gente do meu trem, né? E ultimamente, esse meu trem, antes era muito lotado, né? Sabe? Empurra, empurra, aquela loucura toda, sabe? Trem das 6 da manhã. E agora não, é um trem que eu posso dizer que ele está passeando por lugares lindos do nosso país. E toda vez que eu paro numa estação, não é aquela quantidade de gente entrando, não. São poucas pessoas, mas pessoas de alma. E pessoas que estão me trazendo tanta novidade para dentro de mim. E é interessante que as pessoas que estão entrando na minha vida nesses últimos 5 anos são pessoas que são de pensamento de dentro para fora, não de fora para dentro. São pessoas de alma, de essência, com propósito. E o principal é que, de alguma maneira, está enriquecendo demais a minha vida. Então, assim, você subiu nesse meu trem e eu tenho certeza que a nossa jornada vai ser muito extensa, porque o passeio é muito bonito. Tem montanha, obviamente, tem momentos que vai ter planície, mas tem momentos que você vai passar por lindas cachoeiras, tem momentos que nós vamos passar por lindos canyons e com a certeza de que a cada estação que a gente evoluir, o nosso aprendizado e a nossa evolução como ser humano será incrível. Então, Jô, obrigado por você ter subido nesse trem da vida e hoje te considero, né, um amigo e eu acredito que nada acontece por acaso. Eu acho que o universo ele vai conspirando ao seu favor a partir do momento que você sabe o que você quer. E é o que está acontecendo nesses meus últimos tempos. Eu tenho uma clareza muito grande do que eu quero, entende? Uhum. E você faz parte disso, Jô. Pô, eu que agradeço imensamente, não só o convite, mas eu vou te dizer que tem coisas que a gente não acha que não vai viver depois de certa idade. Interessante. Boa, E quando a boa, gente vive, boa tipo, reflexão. digamos, a formação de uma nova amizade, como que a gente tem, Sim, que eu acho que vai além de trabalho, é. a gente fica surpreso com isso. Fica surpreso, porque é engraçado que você vai passando o tempo, como você falou, você acha que não é possível mais construir algumas relações verdadeiras, né? Mas é sim possível. E antes, o que acontecia? Como eu falei, né? O trem vinha, eu enchia de gente em trem. Né? Ei, sobe aí, gente, sobe aí. Né? O que você está fazendo encostado na parede? Sobe aqui também, você é meu amigo. E aí, com o tempo, você entende que não dá para você carregar todo mundo. Uhum. Até porque, né, na história da vida, eu tenho 2 filhos, as atenções vão mudando, as As prioridades prioridades mudam, mudam. né? Entendeu? Então, agora, para mim, o tempo é de qualidade. Se é para eu estar em convívio com alguém, essa pessoa ela precisa fazer realmente a diferença na minha vida. Exato. Entende? E o poder de dizer não, que eu acho que foi um aprendizado muito grande aqui, né, que você trouxe para nós. Dizer não é libertador. Então, aprenda a dizer não. Porque a partir do momento que a gente se posiciona, a gente vai para um outro patamar. Certo, Jô? Gente, 5º episódio do Tagawa Cast, Josué Flach, fantástico cineasta, fantástico parceiro criativo e uma história de vida que eu tenho certeza que deve ter tocado o seu coração. Você sabe que toda sexta-feira tem um podcast novo para vocês, o Tagawa Cast. Ele fala sobre lifestyle, mercado imobiliário, educação e histórias de vida. Obrigado por você estar nos acompanhando.
põe o seu like aqui e, olha, compartilhe esse vídeo, porque, olha, pode, com certeza, transformar a vida de alguma pessoa que você realmente quer que tenha essa conexão de verdade. Até o próximo episódio. Um abraço.